Oi, gente, boa tarde. Cadê, gente? Abre as câmeras. Boa tarde. Eu estou sem cadê as pessoas? Estou vendo só nomes. Bom, gente. A menina não está conseguindo entrar aqui. A Dedé está tentando resolver aqui, porque tem uma pessoa com dificuldade para entrar lá no botãozinho do Simpla. Então, gente... Nádia, eu consegui entrar só pelo celular. Só pelo celular. Que doido. Bom, eu não sei, né? Que a primeira vez que eu uso essa plataforma do Simpla, aliás, gente, estou achando muito legal. Quem quiser promover eventos, eu achei que é uma coisa super bacana, porque facilita bastante criar a lista de participantes. Eu achei muito, como diz, muito tecnológico, muito bacana mesmo. Vai facilitar a minha vida e ainda tem acesso para até 300 pessoas, o que a gente não tem no Zoom se a gente não pagar, né? Então, muito legal. Bom, gente, a nossa proposta, né, é um projeto da Lei Aldir Blanc, do edital 14, do governo de Minas, e a nossa proposta é fazer um bate-papo sobre produção de espetáculo para a escola de dança. Então, assim, no formato bate-papo. Então, vou falar, assim, as regrinhas para a gente poder prosseguir. Eu vou conduzir o bate-papo. Hoje a gente tem a Gabriela, que é convidada. Eu não consigo chamar a Gabi de Gabriela, então é Gabi, tá, gente? É igual a Dedé, não é Débora. Hoje, e cada dia nós vamos ter um convidado diferente, de acordo com o tema. Então, como é um bate-papo, ele vai ser aberto para perguntas e para até contar um caso, para a gente compartilhar experiências. Então, quem quiser falar, levanta a mãozinha, todo mundo sabe levantar a mãozinha aqui no Zoom? Você vai lá no Reactions, que é uma carinha feliz, com mais, aí você clica e tem uma mãozinha de levantar. Que aí você levanta a mãozinha, a gente fala, pode abrir o seu áudio, aí a pessoa abre o áudio dela e pode falar. Né? Porque se ficar toda hora também interrompendo, acaba que corta a fala de quem está falando e o negócio vira uma bagunça. A minha irmã Débora, que se chama Dedé, ela está aqui, cadê? Abre sua câmera, Dedé. Cadê? Ela está abrindo a câmera dela. Ela vai estar conduzindo e organizando essa questão das perguntas e dos comentários. Então, ela vai estar aqui de olho na mãozinha, para eu não perder a mãozinha, e de olho no chat. Então, precisou, levantou a mãozinha, chama a Dedé no chat, que vai dar certo. Ok? Aí não vira bagunça, todo mundo pode falar. A proposta aqui é realmente uma troca de experiências. Bom, gente, então, para quem não me conhece, tem muita gente aqui que me conhece, né? Aliás, tem muita gente que me conhece. Para quem não me conhece, eu me chamo Nádia Samarino, eu sou professora de dança, eu sou proprietária do Padecatri Centro de Dança, sou bailarina ainda, acho que eu ainda posso me considerar bailarina, porque de vez em quando eu invento de dançar balé. Não, é mesmo, a Natália está aqui falando que bailarina é sempre bailarina, nunca deixa de ser, né? Então, sou bailarina, de vez em quando ainda me arrisco a dançar. Eu dancei na SESI Minas Companhia de Dança, dancei no Grupo Mineiro de Danças Clássicas e me formei em administração pela PUC Minas. E quando eu estava na faculdade de administração de empresas, né, meio nada a ver com balé, mas aí toda bailarina faz ter a ver com balé. Então, quando eu me formei, eu resolvi fazer uma monografia na área de produção cultural, que foi um projeto para a Lei Rouanet de um espetáculo de dança clássica, mas não um repertório, um espetáculo, né, coreografado, um espetáculo livre. E na época eu gostei muito, né, desta parte, dessa área que eu poderia atuar, e comecei a atuar nessa área também, paralelo às aulas de balé, paralelo, na época ainda não tinha escola, né, paralelo ao balé, eu comecei a trabalhar na área de produção cultural, e na época tive a oportunidade de trabalhar com alguns projetos patrocinados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. E isso foi muito bom, porque eu peguei essa experiência da produção via lei e coloquei no espetáculo de dança da escola. Isso mudou a minha forma de ver um espetáculo de dança. Né? Que aí eu tive contato com prestação de contas, uma área de negociação do teatro que a gente não conhece, que é a área do espetáculo profissional, né? E isso foi
eu fui direcionando isso para o espetáculo da escola de dança. E na mesma época, numa época que eu trabalhava, né, Gabi também, a gente trabalhava com a mesma pessoa, que é a Cristina Vaz, que no próximo sábado ela que vai ser a nossa convidada, e posso falar que com a experiência da Cristina, a gente conseguiu aperfeiçoar muito o produzir do espetáculo, porque ela é uma pessoa que tem uma produção, né, uma escola já com uma escola estabelecida, uma escola com 30 anos, não é, Débora? Acho que tem 32, é um ano mais velha do que eu. A Dedé fala, a escola da Cristina é um ano mais velha que a Dedé, então são 32 anos de escola, e os espetáculos dela sempre me deixaram, eu vou falar assim, chocada. Eu entreguei o meu currículo quando eu vi um espetáculo, que eu pensei assim, tudo o que eu pensava de espetáculo está errado, os espetáculos que eu estou participando estão muito ruins, e eu preciso trabalhar com essa pessoa para eu aprender a fazer isso. E realmente deu para aprender muita coisa com ela. E aí a gente foi aplicando, e quando nós abrimos o Padecatre, né, nós somos 4 sócias aqui na nossa escola, a gente pegou todo esse conhecimento, não só o meu, né, o das minhas irmãs, a Natália sempre está trabalhando na elaboração dos repertórios, na pesquisa histórica, a Débora trabalha na área da cenografia do espetáculo, né, a Letícia na área do jazz, e em todas as áreas, igual a Letícia, igual eu, estamos em tudo, né, e eu sempre na gestão do espetáculo. E começamos a fazer os espetáculos, e sempre as pessoas falando, graças a Deus, que o espetáculo era muito bonito, que é uma produção muito bem feita, e que a gente devia compartilhar isso. Quando saiu a Lei Rouanet, pensei eu, é a oportunidade da gente compartilhar um pouquinho da Lei Aldir Blanc. Gente, estou louca nas leis. Né? Na Aldir Blanc, eu pensei nos nomes. Eu pensei, é a oportunidade que a gente vai ter, vamos fazer esse bate-papo. Ok? Então, hoje, gente, convidada é a Gabi. Gabi, se apresente aí para o pessoal. Seu áudio está liberado? Oi, gente. Bom, meu nome é Gabriela, né? Mas é Gabi. É Gabi para todo mundo. E fiquei muito feliz com o convite, né? Já de antemão queria agradecer a oportunidade, porque eu realmente, né? Eu conheci as meninas, eu acho que a gente se conheceu mesmo foi no Balé Cristina Vaz, mas eu já te conheci as meninas lá da época do Cristina Helena, áureos tempos, né? E então, assim, vou me apresentar, né, um pouquinho, não sei se todo mundo me conhece, porque eu me mudei para o interior me mudei em 2008. Em 2008 eu moro numa cidade chamada Itaguara, fica a 100 quilômetros de BH pela Fernão Dias, pela estrada de São Paulo. E eu fiquei, né, 2 anos indo e voltando, até que aliás, 2 anos não, minha escola aqui eu abri em 2004. Em 2008 eu realmente me mudei para cá, porque eu vi que não tinha muito jeito, ou eu ficava em Belo Horizonte, ou eu tinha que ir para cá e investir aqui. E eu vi que aqui o campo era propício, não existia escola de dança, então eu falei, bom, é aqui que eu vou ficar, e as coisas foram dando certo para a gente ficar. Eu, em Belo Horizonte, a minha formação basicamente foi com a Cristina Vaz, né? E então, com a Cristina Vaz, eu aprendi a dar aula, né? Eu aprendi a dançar balé, né? Eu conheci a Cristina, eu tinha 6 anos de idade, e aí eu aprendi, né? Tudo que eu sei sobre o balé, a princípio fui aprendendo com ela, e depois a minha experiência como professora também foi com ela. E aí depois, mais para frente, né, quando a gente vai ficando mais velha, eu continuei fazendo aula com elas, mas fiz aulas no Cefar, no Centro Mineiro, né, que não era Centro Mineiro mais, mas era com a Maria Clara, em outras escolas de Belo Horizonte que foram me trazendo umas experiências. Eu desde pequena, na minha escola, o pessoal pergunta assim, mas por que a sua escola chama Balé Lourdes Almeida? As pessoas perguntam, né, por que chama? E acho que é interessante eu contar isso, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, que quando eu era menina, nos fundos da casa da minha avó chama Lourdes, então nos fundos da casa da minha avó tinha um barracão, então tinha um quintal enorme e tinha um barracão, que foi onde eu comecei a dar as minhas aulas para as minhas amigas. Então todo sábado a gente reunia e eu dava aula lá para elas. E aí, meu primeiro espetáculo de dança foi no quintal da casa da minha avó, penduramos cortina e fizemos todo aquele ajeitamento ali.
Então, por isso a minha escola também chama Balé Lourdes Almeida, por causa da minha avó, por causa dessa história, que tem a ver, depois eu vou explicar, né? Então, tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. E eu, né, como tenho a formação com Royal, que a Cristina trabalha com Royal, eu fiz a minha formação como professora do CBTS, sou professora da Royal, né, adquiri o certificado, então a minha escola, a gente trabalha com Royal, e sou diretora do Balé Lourdes Almeida, eu estou aqui já há 17 anos, desde 2004, Itaguara, Carmópolis, Passatempo e Crucilândia, são 4 cidades que são pertinho uma das outras. Já tivemos em Desterro, já tivemos em Piracema, mas são experiências que não deram certo e a gente ficou por aqui. Tenho minha formação como psicóloga, me especializei em psicologia da educação e fiz pedagogia, né? Que aí foi juntando as coisas, né? Como a Dedé, a gente vai juntando uma coisa ali, outra coisa aqui e vai seguindo nessa área. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né, de como que é essa experiência de produzir espetáculos de dança no interior. Sem estrutura e de tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, é isso aí, Dedé. O convite, né, quando eu pensei nesse primeiro dia, eu pensei, nossa, eu vou chamar a Gabriela, justamente por ela estar nas cidades do interior. E pelas cidades que ela atua não contarem com uma estrutura, com um teatro. A Gabriela faz espetáculos muito bonitos, muito bem produzidos, em espaços alternativos, né? Na maioria das vezes, a Gabi no ginásio. Da cidade. Sim, sim. Então, essa experiência, né, que é uma experiência que a gente tem pouca aqui, né, nós, do Podecat, nós produzimos já coisas em espaços alternativos, mas não com a grandiosidade que a Gabi produz, que é o espetáculo de fim de ano dela. Né? A gente conta com um teatro, então isso para a gente é um pouquinho mais fácil. Desculpa, a Natália me corrigindo, gente. Aqui em Contagem, a gente não conta com um teatro. É bom que vai ficar gravado. Aqui em Contagem, a gente não conta com um teatro. Nessa nossa cidade tem um teatro particular, que é muito bonitinho, por sinal, fofinho, super, assim, estrutura bonitinha, ele é todo novinho, mas ele é um teatro de 200 lugares só na plateia, e com estrutura de camarim pequena, então nem sempre, dependendo do espetáculo, ele não vai comportar esse espetáculo. Aí, gente, antes de começar, eu queria, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, quero compartilhar com vocês um vídeo de um clipe do nosso espetáculo, né, para vocês terem uma ideia do que é. Compartilhei o negócio certo? Não, compartilhei o negócio errado. Espera aí. É porque eu quero ver. A Natália quer ver, gente. Ela adora o clipe. Espera aí. Gente, cortei Cadê? o cabelo, tô parecendo a Rita ali. Natália falou que tá parecendo... Você sabe que isso está sendo gravado, né? Sim. Cadê? Deixa eu ver se eu soltar o vídeo Sim. primeiro, se Era acha. na época dos Mutantes. É chique. É esse aqui? Olha, eu apanhando o negócio. Não é. Ele está compartilhando um negócio errado. Vai lá. Agora foi. Agora apareceu. Peraí, faltou compartilhar o som do computador. Peraí, gente. Para de compartilhar rapidinho. Ai, meu Deus. Coisas técnicas. Vai compartilhar. Gente. Sempre. Olha, já estou fazendo 1000 coisas loucas. Vamos lá. Vai lá, compartilhar. Clica na tela que você quer compartilhar. Fiz. E agora aqui, ó, share computer. Okay. Então, vamos lá. Acho que agora vai. Peraí que agora vai. Agora fica grande. Vocês estão vendo aí? Estão vendo, Dedé? Tá vendo? Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए हाय दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे
Opa. Ok, paramos. Bom, gente, esse aí eu sei que sai picadinho, né, no Zoom, não dá para ver sim totalmente, mas é para vocês terem uma ideia do que esse foi o espetáculo de 2019. Nós remontamos o Labaiadé. Saudade, né, gente? Ver o clipe até dói no coração, assim. Nesse momento é uma facada. Aliás, Labaiadé, né, até faz um link com o balé. Mas até dói, esse foi o espetáculo do Labaiadé que a gente produziu lá no Cine Brasil, aqui em BH. Que aqui na nossa cidade a gente tem que ir para BH para fazer o espetáculo. Ainda bem que a gente está coladinho em Belo Horizonte. Então, vamos, você está com a foto aí da Gabi? Eu ainda estou editando ela. Ah, gente, daqui a pouco eu mostro para vocês fotos do espetáculo da Gabriela. Que ela tá... eu mandei aqui de última hora, que eu falei assim, eu queria compartilhar, porque a gente vai conversar sobre essas estruturas, né? Como fazer no ginásio, aí eu falei assim, de repente seria legal. Não, é bom. Mas a ideia aqui, ela falou, não, deixa eu cortar bonitinho. Ela quer apresentar bonitinho. Então, vamos lá, gente. Vamos começar esse nosso bate-papo. Conversando com a Gabi, né, a gente pensando que a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente vai começar pela nossa experiência, é qual que vai ser o tipo de apresentação que a gente vai fazer. Né? Porque, por exemplo, aqui no Padecatra a gente monta um repertório. Né? Tem escolas que isso não é possível por causa da variedade de modalidades que tem na escola, né? Às vezes a escola tem balé, jazz, zumba, dança de salão, e contemporânea e danças urbanas, e isso não se encaixa. Então, também pode trabalhar com o tipo festival, né? Várias coreografias, e pode até ser linkadas com o tema. E tem gente também, né, que cria, né? Não inventa, é feio. Cria uma história que se encaixe tudo da escola, né? Que é né, Gabi? Então, às vezes repertório, às vezes cria uma coisa que se encaixe em tudo. Eu pensando, não sei se a Gabi vai concordar comigo, quando a gente está pensando aqui no que nós vamos fazer, em qual vai ser o tema, eu sempre penso em qual que é a capacidade da minha escola em vários aspectos. Por exemplo, qual que é a minha capacidade do cenário, qual é a minha capacidade de número de alunos, né? Qual que é a minha capacidade financeira para fazer as coisas, porque às vezes, gente, a gente pensa um tema mega legal, um tema assim, vai ser o máximo, mas o que a gente pensou não está dentro da nossa realidade, de fazer digamos assim, um capricho, de fazer com qualidade. Então, acho que esse é um ponto muito, muito importante da gente pensar na hora que está lá, ou na reunião com os professores, ou sozinho, da forma que vocês fazem, naquela hora do eu vou fazer o quê este ano? Ou o ano que vem, né? Tem gente que já pensa um ano antes. Aqui a gente faz um pensando qual vai ser o outro. Eu acho também que é importante a gente pensar nos nossos alunos, né? Do que eles vão gostar, né? Do que eles... né? Que motivação esse espetáculo que a gente vai criar vai gerar nos alunos em si, nas turmas que a gente tem, né? Na faixa etária, né? No público-alvo que a gente tem na nossa escola. Isso é muito importante. Estava até, né, a gente reuniu antes, conversando com a Gabi, tem um exemplo aqui clássico da importância disso, né? Da importância do tema para os alunos. A gente montou o Labaiadé e logo em fevereiro de 2020 nós lançamos a data do espetáculo e lançamos o tema. E falamos que nós íamos remontar o Don Quixote. Gente, foi um bafafá nessa escola. Teve aluno voltando para a escola, tipo assim, aluno que saiu há 3 anos atrás, voltando desesperado para a escola, porque tinha que voltar a tempo de ganhar, participar do espetáculo. Olha lá, estou vendo a cara da Bárbara ali, ficou todo mundo de coração rasgado, né? Que aí cancelou a pandemia e nosso Don Quixote melou, nosso Don Quixote. E assim, por quê? Porque a gente pensou assim, já haviam vários anos que os alunos pediam, mas eles ainda não estavam prontos para aquele balé. Eles ainda não tinham nível técnico, a escola ainda não estava no nível de estrutura para poder fazer
E eu acho que o Labaiadé foi um teste nosso para a gente pensar, agora a gente consegue fazer muita coisa. E outro caso, né, nós estamos cheios de casos. Quando fomos escolher o Labaiadé, a gente estava entre 2 repertórios. A gente estava entre a Filha do Faraó, que não pode fazer, nós descobrimos depois, e o Labaiadé. Vocês sabem, né, gente? Eu sou irmã da Natália Samarino, professora de História da Dança, e estamos sempre ligados, e nos estudos da Natália descobrimos que não pode dançar a Filha do Faraó. Só se pagasse, mas não rola, né, galera? Mas naquele momento a gente não sabia que não podia montar. Então a gente ainda estava considerando essa possibilidade. Fomos assistir os 2 balés. Assistimos o Labaiadé inteirinho, sessão cinema, e assistimos a Filha do Faraó inteirinho, sessão cinema. Qual foi a conclusão? Não temos a menor condição de fazer a Filha do Faraó. Não dá. Não. 5 painéis, gente. Se eu cortar, ia dar uns 3. Tinha um orangotango, tinha um leão. Tinha uma cobra, a gente dá um jeito. Tinha uma cobra naja, tinha rio, tinha pirâmide, eu falei, gente, esquece. Esse balé não vai rolar. Aí fomos para o Labaiadé, que também é um balé que, na estrutura cênica, nos exigiu demais. Para não falar que nós ficamos quase muito doidinhos. Essa importância, né, disso tudo aí, dessa escolha do tema. Tem que ser com cuidado. Oi, Gabi. Não, eu tô rindo aqui de você, meio doidinha, mas é isso mesmo. Teve um ano que a gente, que é meu público aqui é principalmente infantil, né? Que a gente foi em 2014, a gente montou Frozen, estava no auge do Frozen. Tinha aluno voltando, não, vai ser Frozen, eu quero em agosto, a escola bombou, porque todo mundo ficou sabendo que o tema ia ser Frozen, né? A maio em diante, o pessoal foi dando notícia do que ia ser e foi realmente retornando. Então, eu acho que é muito importante a gente levar tudo isso que você disse em consideração, e especialmente a motivação da turma, né? Para a gente fazer um espetáculo que seja grandioso para todo mundo. Viu, gente? Fica a dica. Tá querendo pegar os alunos antigos de volta? É só, sei lá, e dar uma pinçadinha, né? Só lá naquele ponto do espetáculo que ele queria participar. Mas aí, no caso, você tem que arrumar um espetáculo que vários querem participar. Mas igual Gabi, Frozen. Gente, se eu fosse uma criança, falasse depois de ter lançado Frozen, que ia ser Frozen, eu voltava para o balé todo dia. Eu ia fazer 5 diárias, porque eu ia querer muito. Se você me colocar para compartilhar minha tela, eu já estou com as imagens da Gabi aqui, bonitinhas. Sim, peraí, Dedé. Aí, vamos lá, que a Dedé conseguiu arrumar as imagens. Como é? Tarará. Ô, Dedé, eu acho que nesta versão aqui do Zoom, do Simpla, eu não consigo te liberar. Tá, então eu vou te mandar. Antes. Você me manda. Te mandar. Tá bom, só um minuto, deixa eu abrir aqui. Essas fotos que eu mandei para a Dedé são fotos que mostram um pouquinho da estrutura, como que a gente faz aqui, né? Como a gente não tem teatro, nós vamos chegar lá. Então, tem algumas fotos que são exemplos, assim, de como que a gente monta. São algumas fotos que eu peguei no Instagram mesmo, que a gente tem, que vai... Depois, na hora que chegar aí, se a gente... Já está editado lá. Sim, ok, já está aqui. Não, beleza, gente. Aí estamos aqui, né, tipo de apresentação com o tema e a definição do tema. Aí eu coloquei um itemzinho aqui para a gente discutir, gente, sobre o repertório e sobre plágio, né, porque eu acho que é um tema delicado na dança. O repertório, ok, nós temos vários repertórios, né, para a galera aí do clássico, que podem ser remontados sem problema nenhum. E nós temos vários repertórios que não podem ser remontados, que eles só podem ser remontados se você tiver um remontador credenciado na sua escola, né, que tenha domínio sobre os direitos autorais dessa obra, que foi o caso que a gente descobriu da Filha do Faraó, e nos fez, né, mais uma coisa que nos fez desistir do disso, né, uma coisa que seria super interessante uma escola chamar um remontador para montar um repertório que ninguém monta. Mas existe uma realidade financeira aí, é uma coisa cara, você tem que trazer um remontador, ele vai remontar aquilo com seus alunos e provavelmente no nível de escola um remontador não vai querer remontar. Né? Porque a gente sabe, nós vamos falar aí que a gente insere criança, que a gente
série, às vezes até outra modalidade. Então, assim, gente, os balés os mais conhecidos, né? A Bela Adormecida, os do Petipa, eles são todos de domínio público. A gente pode montar. O Gisele, o Lafille tem suas dúvidas, né, Nathan? Depende. O Malgardê depende da versão. Né? Depois, um dia, a gente pode fazer só uma palestra com a Natália sobre o repertório, vai chamar o que pode e o que não pode. Eita, vai ser um barraco essa, hein? Eita lá, faleceu. Só de eu falar nisso, ela faleceu ali, gente. Ela está aqui atrás, tá? Faleceu. Né? Mas tomar este cuidado ao montar um repertório, pesquisar se ele pode ser remontado. Por quê, gente? Dá BO, dá problema. Dá BO mesmo, da polícia. Entendeu? Porque entra na questão dos direitos autorais da obra. E a pessoa pode revogar. Aí você vai ter um processo. E você vai ter que pagar muitos dinheiros pelo que você fez. Então, pesquisem direitinho. Difícil de acontecer? É muito difícil de acontecer. Mas, como diz a Cristina, pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer quando você está produzindo um espetáculo. E quanto maior fica a sua escola, quanto mais conhecida fica a sua escola, maior o risco disso acontecer. Porque aí o espetáculo da sua escola vai começar a chamar a atenção do quê? Dos órgãos que fiscalizam isso. Né? Sem contar o risco de denúncia, que pode acontecer também. Né? Pode acontecer de uma pessoa mal intencionada virar lá, está remontando um que não pode, vou denunciar. Né? Por mais bem intencionado que a gente esteja com o tema, pensar assim, nossa, mas meus alunos vão adorar, mas vai ser muito legal, eu amo esse balé, a gente tem que pensar, e também pelo respeito à obra. Né? Eu sempre brinco assim com as pessoas, gente, até num livro, né? Xerocar um livro, isso é desrespeitar a obra de alguém. Porque uma pessoa, nós como artistas, a gente deve valorizar o nosso trabalho de artista. E o trabalho da coreografia, o trabalho da música, da composição, tudo é uma obra de arte feita por alguém. A Jotaro falou aqui que é só pensar como se fosse o contrário, uma obra sua sendo replicada, sem os direitos autorais devidos. Sim, a Dedé né? falando que você não está com o microfone aberto. Não, mas assim. meu som sei. Ah, tá. É verdade, vocês escutaram a Dedé, gente? Eu esqueço que ela está do meu lado. Mas é verdade, tipo assim, sua obra sendo replicada, que aí a gente entra no outra questão, né? Colocamos repertório e plágio. Gente, é muito desagradável ter a sua obra plagiada. Acho que a grande maioria das pessoas no mundo da dança deve ter visto algum momento, alguma coisa parecida com a sua, principalmente quando a sua foi muito legal. Às vezes a outra pessoa faz de maldade? Não. Às vezes ela achou bonito mesmo e quis fazer uma coisa parecida. Né? Então, cuidado com o plágio, né? Então, assim, igual eu coloquei, a apresentação feita com alguém, por alguém, como de sua própria autoria de trabalho, obra intelectual, etc. Nós temos que tomar cuidado, pessoal do jazz, das contemporâneas, pessoas que estão coreografando. Por mais, né, coreografar, nossa, fui no espetáculo da escola da Betânia, achei muito legal, mas não posso fazer um espetáculo igual ao da Betânia, né? É complicado. E aí buscar também um estudo, buscar muitas coisas. Então, tem que ficar de olho nisso e respeitar a obra do outro, por mais que ela seja bacana. Então, gente, se você pegou uma coreografia, fez figurino igual, você está plagiando a pessoa. Mesmo que a pessoa seja um super coreógrafo, o pessoal do jazz entra um tema complicado, né? Que a gente adora fazer musical. E os musicais, a maioria não é de domínio público. Eu não sei se existe um de domínio público. Na verdade, a gente não. Né, tem que né? É lindo, o pessoal nossa, do jazz sobre, que eles têm uma temática dessa, né? Tem. Sobre domínio sobre público, domínio em público musicais. E os musicais. Depois, quem quiser ir do jazz me contar, pode me contar que eu quero saber. Né? Mas a gente sabe que tem a questão da música. Então, gente, entrando nisso, a gente entra o quê? Na trilha. Uhum. Definir. Aí pus aqui isso é questão da trilha. Aí a gente entra em outra questão, que é o domínio público, o direito autoral sobre a música. Uhum. Então, assim, gente, para nós do repertório, mamão com açúcar. Na maioria das vezes, a gente está fazendo o espetáculo com músicas de domínio público. Quer dizer, músicas que têm mais de 70 anos da morte do compositor.
né? A maioria das músicas que a gente mexe no repertório são de domínio público, nem todas, né? Não é porque é uma música clássica que ela vai ser de domínio público. Isso aí tem que ficar bem claro, que às vezes a gente pensa assim, a música é clássica, domínio público. Vai não. montar o Guarani para você ver. Vai pagar, gente, Vila Lobos não é de domínio público. Uma vez nós participamos, fomos convidadas, eu, Natália e Débora, como bailarinas para participar de um seminário sobre o Brasil, e a gente pediu para a gente coreografar 2 músicas do Vila Lobos. Esse evento gerou um DVD, e no DVD a nossa parte teve que ser cortada. Porque não bastava pagar o ECAD da apresentação, tinha que pagar o ECAD do DVD. E de cada cópia do DVD. De cada cópia vendida. E, infelizmente, a produção do evento não estava preparada para esse tipo de coisa. Mesmo que inserisse no valor do DVD, era uma coisa que ia ficar fora da realidade. Então, a gente teve que ser cortado por causa da música do Vila Lobos. Aí, a Bárbara mandou uma pergunta aqui no chat, que é o seguinte: quando o espetáculo é livre, as músicas escolhidas também entram nessa? Comprando a música poderia ser usada? Não. Não. Ainda tem que pagar o ECAD. Ainda tem que pagar o ECAD. Tipo assim, vou fazer um espetáculo igual aqui no Padecap. A gente faz o repertório, mas a gente insere o jazz. As músicas do jazz, por mais que a gente tenha comprado, que a gente pagou o Spotify, o Apple Music, comprou ela, você tem que colocá-la no formulário do ECAD, e o ECAD vai te mandar a cobrança dos direitos autorais sobre essa música. Nós descobrimos que Disney é muito caro. Disney é muito caro. A gente fez uma vez com Piratas do Caribe. Uma vez nós fizemos uma com uma trilha do Piratas do Caribe. Gente, ficou caro. Ficou muito caro. Ficou muito caro. Esse ano também a gente usou no nosso jazz, a gente usou umas músicas de Bollywood. De cinema mesmo. Do cinema indiano. Também foi, assim... Foi especial o boleto. A Jussara levantou a mão. Sim, Jussara, pode abrir o áudio. Ele está liberado. Só para compartilhar uma experiência do ECAD, eu dancei por 5 anos numa companhia que chama Êxtase de Dança, lá de Viçosa. Né? E estamos falando de interior de Minas. E viemos dançar, hoje eu moro em Mariana, eu sou de Mariana, e viemos dançar em Mariana, com a nossa turnê que girava pelo interior de Minas, né? E aí estávamos ensaiando, fazendo um ensaio geral no palco, e entra um cara no teatro, e era o ECAD. A gente trabalhava com as músicas do Tambores do Bronx, que é americano, né, enfim, e aí tivemos que pagar o ECAD. Eu nunca tinha visto isso, né, eu fiquei 5 anos na companhia, ninguém tinha me falado, isso também foi a minha experiência com o ECAD, assim. E aí a Patrícia Lima, né, super responsável, falou, não, claro, vamos pagar, fazemos questão de pagar, inclusive queremos que esse dinheiro chegue na mão dos proprietários da música, porque tem uma questão, esse eu podia, não sei, Nádia, eu ouvi algumas coisas que o ECAD também, parece que ele é uma instituição privada e tem algumas questões, né, assim, que não se sabe se chega mesmo, se não chega. Mas só para essa minha experiência, que foi bem inesperada, e eu falei, nossa, existe. Né, o direito autoral, ele é cobrado até em Mariana, né, inclusive. Sim, gente, essa questão do ECAD, do chega, não chega, também para mim ainda é uma dúvida. Uma vez eu estava numa produção de um espetáculo de música contemporânea, e aí tinham os compositores que fizeram a trilha, né, desse espetáculo. Foi feito, né, foi encomendado para o espetáculo. Então, você chega, quando é esse caso, você chega com uma liberação, o ECAD te manda o formulário padrão, e todos os músicos assinam. Só que quando o músico, gente, fica a dica aí, quando o músico é filiado a uma associação, a liberação tem que ser feita pela associação. E um dos compositores, ele tinha esquecido que ele era filiado a uma associação, porque ele era afiliado há muito tempo e ele achou que ele não era mais afiliado. Ele esqueceu. Aí ele assinou o termo autorizando e eu mandei para o ECAD. O ECAD, ele é filiado. Só que o ECAD me avisou um dia antes do evento. Já não dava mais tempo de eu procurar a associação e de mandar a documentação de volta para o ECAD. Então, este compositor, a gente teve que pagar os direitos da obra dele, que nós pagamos para ele fazer. E aí, eu falei com ele que quando o dinheiro chegasse a ele, ele combinou de me repassar o projeto. Mas o dinheiro não chegou, ou então ele não avisou que chegou.
Não chegou. Mas eu acho que não chegou, porque eles eram pessoas muito gente boas. Eu não sei eu não sei se esse dinheiro foi para a associação, né? Porque tem essa questão também. O fato é que no músico não chegou. Mas pode ter sido, né? Eu não entendo disso, então pode ter sido que o valor vá para a associação, que o valor. Aí eu nunca mexi com uma pessoa física que, né, que precisou liberar ou que eu tive que pagar o direito para chegar. Então, não sei como é que funciona direitinho essa questão, mas sei que eu tive que pagar dessa vez. E também, como Jussara, não sei se Gabi já teve, já tive experiências em estar, eu estava como professora no espetáculo, né? O balé fizeram um espetáculo muito bonitinho de circo, só que usaram a trilha do Circo du Soleil. Gente, o ECAD baixou lá no ensaio geral. E já com o boleto, falando ou paga ou não tem. Eu não sabia desse rolê. Tiveram muitos rolês. Ou paga ou não tem espetáculo. Teve que pagar o ECAD lá na hora. E como era o do Circo du Soleil, também são direitos autorais que a trilha é cara. E uma vez no Grupo Mineiro, aí eu já estava na produção. Isso foi um espetáculo em 2000 e... Não, foi de não mandar o formulário. Foi uma das primeiras coisas, eu estava na produção do espetáculo como equipe. Gente, esquecemos de mandar o formulário do ECAD. Esqueceu. Aí, na hora que eu estava indo para casa, claro, eu ia dançar no espetáculo, eu estava indo para casa para pegar os meus figurinos, me liga um fiscal do ECAD falando, ou você me manda esse formulário agora, ou não vai ter espetáculo. Eu fiquei assim, tô te mandando. Aproveitei que eu estava indo para casa, peguei os formulários, já estava preenchido, a gente simplesmente esquecido. E mandamos, aí o espetáculo aconteceu, e aí também dá para conversar, gente. Às vezes isso aconteceu, converse com o pessoal do ECAD, fala, posso pagar em relação à minha bilheteria? Que aí você tem duas opções. Eu já trabalhei com as duas. Você pode mandar o formulário, aí lá você vai escrever no formulário qual é a sua estimativa de público, e o ECAD vai fazer um cálculo sobre a sua estimativa de público, né? Porque depende de quantas pessoas estão assistindo o seu espetáculo. Aí ele vai te mandar o boleto e você vai pagar o boleto, ou ele vai te mandar a liberação, porque todas as suas obras são de domínio público. Mesmo que as suas obras sejam, você tem que mandar o formulário. Ok, gente? Aquele negócio que às vezes pode fazer, né? Botar um domínio público, né? Pegar o jazz e falar que você está fazendo com a música de Tchaikovsky no formulário, cuidado, porque o ECAD pode ir lá assistir o seu espetáculo e ver que não é isso que rolou. Ok? Eu prefiro ir vamos fazer certinho, vamos pagar, vamos ficar dentro da lei. E você tem a opção do formulário, você combinar com o ECAD que você vai pagar os direitos autorais em relação à plateia real. Aí você vai pedir o borderô do teatro, né? Que é a listagem de quantas pessoas, ou vai fazer o seu borderô, se no caso do seu espetáculo do teatro não controlar isso, você faz ingresso que destaca, você tem um controle de venda de ingresso, conte os ingressos, faça uma listagem, mande para o ECAD, aí o ECAD vai cobrar em cima de quantas pessoas foram no seu espetáculo. Aí você costuma pagar 1 dia ou 2 dias depois, você paga o boleto, paga os direitos autorais da música. Também é uma forma de fazer. Na maioria das vezes, essa forma, se você não for lotar seu espetáculo, fica mais em conta. Né? Agora, se você é um sucesso, você vai entupir o teatro, faz a estimativa, gente. Né? Assim, não, vai ser muito bom. Ok? Ok na música aí? Gabi, tem alguma coisa para falar sobre a música? Ok, não. Aqui eu paguei ECAD alguma vez. Isso é até engraçado de contar, né? A gente aqui nunca aconteceu do ECAD baixar aqui. No início eu tinha essa preocupação, depois foram passando os anos, a gente acaba que... aqui são cidades de 13 mil habitantes, né? Onde a gente está, mas é igual Mariana, né? Ela falou de Mariana, Mariana é maior do que a gente aqui. Mas o ECAD, no início a gente fazia, depois os fiscais não estão aparecendo, a gente está até errado nisso, né? Tem que realmente se preocupar com esses direitos autorais aí, mas eu nunca tive essa experiência do fiscal baixar aqui, não. A gente está numa cidade, né, na Belo Horizonte, a capital, então você sempre está... Sim. E aqui em Contagem também eles são bem antenadinhos, sabe? Mesmo você vai fazer evento na rua, evento no teatro pequeno, eles sempre estão de olho na gente, a questão do
Então, é uma realmente, coisa a ser considerada, gente. Não ter um susto depois, faça direitinho, né? Como diz meu contador, faz direitinho, que depois com multa é caro. Fica bem caro. Fala isso. Faz tudo direitinho, Nádia, porque depois você tem uma multa, ela é cara, é muito mais cara do que fazer direitinho, né? Então, sempre considerem, gente. Aí, isso entra na escolha do seu tema. Porque às vezes você quer um tema tão legal, mas você precisa de uma trilha que vai ficar tão caro, que às vezes é melhor repensar ou o tema ou a trilha. Né? Repensar o que você vai usar. Né? Na questão de concurso de dança, né? Coreografia solo, a maioria dos concursos desses eventos, eles já pagam uma taxa para o ECAD. Então, para isso, você não precisa preocupar com a música que você está usando, por exemplo, para mandar seus alunos para um concurso. Vou fazer uma dança em grupo. A maioria dos eventos que você vai, mas se o evento for seu, aí você tem que, sim, preocupar com o ECAD, né? O produtor do evento tem que estar à frente dessa questão dos direitos autorais. Então, vou montar uma dancinha aqui, vou montar a coreografia, montei um solo, montei um PDD que vai dançar em concurso ou em festival, aí a responsabilidade é da organização do festival, né? Do uso dessas trilhas, não é sua. Aí eles já têm um esquema lá montado, que é um pouquinho diferente, mas eles já pagam o ECAD, a gente não precisa entrar nisso. Aí, gente, escolhemos, né, o tema, escolhemos a trilha que cabe dentro da nossa realidade. Aí, a distribuição das coreografias nas turmas de acordo com a idade e nível técnico dos alunos. Isso vai dar pano para manga. Gente, isso aí dá pano para manga, né? Gosto de Gabi, que eu falo assim, Gabriela tem o quê? A experiência aqui no Padecato, nós temos turmas infantis, mas a gente não tem, eu brinco, a gente não tem turma bebê. A gente não... Aqui a gente tem turma bebê. E assim, é muito complicado essa questão, porque na hora que você vai dividir, tem que ser dentro do que o aluno dá conta de fazer, dentro do que está na expectativa. A Marta está aí, olha, gente, a Marta Martins tem balé também. E eu estive no espetáculo dela. Eu estava lá ajudando. Adoro ajudar o espetáculo das amigas, gente. A Débora estava dançando, né? A Natália também estava lá ajudando, a gente adora participar. E eu fiquei, gente, chocada. Para o bem, tá? Porque eu vi os neném da Marta, as de 3 aninhos. Gente, elas dançaram musiquinha de palhacinho e a Marta fez a coreografia. A coreografia repetia muitas vezes? Repetia, claro. São crianças de 3 anos. A música era grande. Repetia. Gente, mas eu vi, Marta estava o quê? Arrumando não sei o que na coxia. E as menininhas de 3 anos quebrando tudo no palco, dançando a coreografia toda. Elas nem olhavam para o lado. Eu pensei assim, olha... Choquei. Isso é de tirar o chapéu, né? Isso é de tirar o chapéu. Marta estava até de apresentadora de circo, poderia tirar o chapéu. Porque... Então, o quê? Teve o quê aí? Escolha de uma coreografia, de uma música, que estava de acordo com a idade e nível técnico de quem iria dançar. Elas tinham 3 anos, elas dançaram uma dancinha que repetiu a coreografia muitas vezes, porque é o que uma criança de 3 anos dá conta de fazer. Tanto que elas não precisaram de ajuda. Tinha pouca troca de formação, porque a gente sabe que criança pequena tem dificuldade de fazer isso, mas foi muito bonitinho. E nisso, gente, a gente tem que tomar cuidado da criança até o adulto. Né? Gabi é muito boa com as crianças também, só dança bonita. Mas assim, é difícil isso aí que você está contando, é uma ginástica mesmo que a gente faz com as crianças, tem que repetir, tem que condicionar a criança a repetir, e a música tem que ajudar, porque a gente tem que pegar uma música muito marcadinha, com acentos fortes, que sejam referência. Eu não trabalho com música cantada de jeito nenhum. Uma vez ou outra, uma vez eu tive uma turma muito difícil, que eu penso, o espetáculo estava chegando e falei assim, gente, o que eu vou fazer com essa turma? Foi a única vez que eu trabalhei com música cantada, porque eu peguei a música cantada em forma né, orquestrada, instrumental, e o negócio não saía. E eu tentei de tudo, simplifiquei de tudo, e não saía. O dia que eu botei a música cantada, as meninas fizeram tudo, eu fiquei olhando, falei, gente, foi a única vez. E aí, foi a única vez que eu usei música cantada, mas assim, no último recurso, eu falei, tem que sair. Mas realmente a música tem que ser bem marcada, bem simples, né, para a gente poder ter sucesso.
A Eu escolha é brinco muito assim, boa. aqui a gente não tem mais bebês, mas a gente já teve. Depois a gente foi vendo, analisando o nosso público, que não era o público da escola. Né? A gente insistiu muito, mas aí não era o público da escola, a gente resolveu ir deixando elas crescerem, e não abrindo turmas novas de pequenas. Mas na primeira vez, gente, todo mundo sempre falou, Nath, sua turma infantil dança bonitinho, né, com música clássica. Gente, vou contar para vocês, eu sempre invento uma musiquinha. Uhum. As minhas alunas cantam a coreografia inteirinha na cabeça. Você vê meu ensaio, você rola de rir, parece um show, né, que eu fico cantando. Não é por nada não, mas eu faço isso com adulto iniciante também, quando ele vai dançar. Tá? Dedé, deixa Faço a abaixo a musiquinha com adulto iniciante. E uma outra questão, né, gente? A Dedé pegou num ponto que aí nós temos aqui. Quase toda a escola de dança hoje trabalha com adulto iniciante. E eu acho que é um público muito peculiar de trabalhar. Porque é um público que quer, na maioria das vezes, é um público que sonhou com isso e não teve oportunidade, né? Que sempre quis fazer dança e não teve oportunidade de fazer e agora está fazendo. Então, existe uma expectativa aí. E é um público que tem um senso crítico em cima dele mesmo muito forte. Né? Às vezes eles veem defeitos que a gente não vê. Né? Às vezes falta um pouco de confiança, que vai ficar bom, porque eles têm muita vergonha de se expor, digamos assim, ao ridículo. Então, é um público que a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho na hora de escolher o tema deles, né? A coreografia deles. Por quê, gente? Porque você, aí minha opinião pessoal, você não vai pôr o adulto iniciante que não pode usar ponta, de tchutchu rosinha, meia calça, né? Não vai ficar legal, vai ficar infantilizado. E não é isso que a pessoa está buscando, ela já tem um senso do que é balé, né? Um pouquinho do que é bom, do que é ruim na dança. Então, você tem que ter um cuidado. Aqui, como a gente mexe com o repertório, a gente costuma dedicar esse público do adulto iniciante às danças a caráter. Porque no repertório elas realmente não têm ponta. É de verdade. Né? Elas são de sapato. Igual quando montamos Bela Adormecida, eles foram à corte. Fizeram uma dança de corte de casal, gente, pasme, a gente tem um homem no adulto iniciante. Todo ano tem Todo homem. ano tem homem no adulto iniciante. Então, a gente pôde fazer uma dança de casais de corte. Quando a gente foi fazer quebra-nós, nós montamos a dança espanhola com sapato de caráter. E a gente vai ajustando. Esse ano que foi o Labayader, nós montamos as princesas persas, que também é sem ponta no repertório. Quase todo o repertório tem uma coreografia que é sem ponta. Gente, aí no caso do adulto iniciante, você vai pegar a coreografia nua e crua? Claro que não. Né? A gente vai coreografar aquilo de novo dentro do nível do adulto iniciante, considerando que eles fizeram aí um ano de balé, chegaram no final do ano sabendo, tendo um certo nível técnico, e a gente tem que tomar cuidado com o que vai para o palco. Eu falo do adulto iniciante, mas isso em todas as esferas. É o adolescente, é o adulto, é a sua turma de avançado, né? Tem que ver o que eles dão conta de fazer, lembrar que ele não é uma companhia que vai dar conta de fazer tudo que a gente quer, que existe um limite aí, que bom com quem tem avançado igual uma companhia. Muito bom. Existem essas escolas? Existem, são muitas. Né? São muitas que os alunos dão conta de fazer muitas coisas. Mas também tem as escolas que a turma mais velha vai dar conta de fazer algumas coisas, não vai dar conta de fazer em outras. Isso em tudo, gente. Isso no jazz, na dança contemporânea, em tudo que a gente for montar. Né? E uma questão também que eu não gosto, acho que a Gabi vai concordar comigo, eu não gosto muito de misturar a idade de criança. Não, de jeito nenhum. Fazer a coreografia de 3 a 7 anos, não gosto. Nas minhas experiências não dá certo. As de 7 anos dança, as de 6 dança, as de 5 dança, as de 4 fica louca e as de 3 fica parada. Pedidinho. Por isso que é bom sempre ter focado. Por quê? Porque a de 3 não consegue dançar igual a de 6. Aí você põe ela lá, com refletor, plateia, tudo escuro, cenário, um monte de menino dançando. O que ela vai fazer? Chorar. Ou ela vai chorar, ou ela vai olhar essa maravilha de espetáculo. Mantendo o mesmo nível de faixa etária, isso já acontece. Exato. Imagina se você me... Gente, coreografar para crianças é sempre uma aventura, né? Pode ser lindo, pode não ser. Gabi, Nádia, tem uma pergunta aqui da Samara, que ela perguntou, vocês têm problemas de o aluno ou a turma não gostar do papel decidido?
Gente, pode acontecer, né? Ai, Eu já tive... Eu acho... Você já teve, Gabi? Pode falar. Depois eu falo. Eu já tive um caso, falei, bate-papo, vou contar caso, adoro contar caso. Eu tive uma vez que eu trabalhava numa escola e a diretora chegou para mim e falou, suas alunas vão ser os piratas. Era Peter Pan e minhas alunas iam ser o pirata. Eu falei, gente, como é que eu vou contar isso para essas meninas? Elas vão chorar. Elas eram tudo rosa, florzinha, gente. Soltava glitter. E elas iam ser os piratas. Gente, eu tive que inventar uma história para elas. Acho que eu inventei uma história meio empoderamento feminino. Sabe? Que eu falei que elas iam ser fortes, que elas iam ser mulheres decididas, que elas eram as piratas, e que as piratas eram poderosas, e não sei o que, gente. Eu acho que elas chegaram no espetáculo sendo a turma mais feliz. Elas botaram o figurino assim, agora eu estou pronta. Já tive problema com questões religiosas, e foi no Labaiadé. Eu tive que trocar, a gente teve que reajustar algumas turmas, porque tinha o papel das sacerdotisas. E não é toda religião que permite que a pessoa interprete outro, uma cultura, um outro culto religioso. E a sacerdotisa é justamente isso, né? A parte de cultuar o fogo sagrado. Eu ainda falei para minhas alunas na época, eu falei, gente, é louvor. Porque eu tinha muita aluna que dançava na igreja, eu fiz esse paralelo, ficou muito bonito, né? Eu falei, é o louvor ao fogo sagrado. Então, a gente teve algumas alunas que a gente conversou e a gente conseguiu reajustar, no caso, foi possível, e elas conseguiram, e essa turma que... E nós tivemos a sorte de serem alunas que estavam na mesma turma, e aí a gente trocou um papel com o outro e foi resolvido. Porque a gente respeita. Diversidade dos né? dois lados. Se ela... diversidade é dos dois lados. Se elas não participassem, eu também ia respeitar, mas eu também não poderia excluir a coreografia do espetáculo. Né, eu falei, o que eu posso fazer agora, que já estamos aqui, que eu já estou com o meu trabalho todo definido, todas as minhas turmas separadas, todo mundo que dança o quê, é tentar fazer uma troca de uma turma, de um tema com a outra, já que os figurinos ainda não tinham começado a ser feitos. Aí elas falaram, ok. E eu falei, vocês se importam de dançar no espetáculo, mesmo o espetáculo tendo essa característica? Não, conversamos e ok, foi possível. Sim, Gabi? Eu acho que é tudo aí que você falou. A forma como a gente vai apresentar aquele personagem. Mas eu já tive turma que falou assim, eu não gostei desse personagem, eu não quero esse personagem. Mas tudo é a forma como você vai conduzindo, é isso que você está falando. A gente construía, tinha aquele tema, e você constrói, como no teatro, né? Não sei se tem alguém do teatro aí, mas a gente constrói o personagem com as meninas dentro do enredo. Então, no fim das contas, dá certo. As meninas acabam gostando, e a gente conhece as turmas da gente também, né? O professor, ele sabe em que... Né, isso que você está falando, vai ser isso. Você não, eu, como dona de escola, conheço as características das turmas. Na hora de escolher os papéis, a gente mais ou menos já sabe do que elas gostam, do que elas não gostam, e o que elas não gostam a gente acaba, né, adaptando aí a forma de contar, a forma de construir esse personagem, e aí funciona bem. Mas acontece. A gente tem que pensar bem. A gente tem 1 ano para conhecer a turma, né? Digamos assim, quando é um espetáculo anual, a gente tem 1 ano para esse conhecimento. A gente vai escutando os pedidos, e a forma, assim, eu já fui em vários espetáculos de amigas, que a forma com que a gente fala, que a Gabi falou, gente, eu já vi menino dançando de galinha feliz. Feliz, sim. Não, tô arrasando. Minha roupa de galinha é a mais bonita do mundo. De mistificar, pode dançar de galinha. Eu já vi várias coisas, vários temas que, de repente, você verá, nossa, as meninas dançaram disso, dançaram feliz. Por quê? Foi o tema, a importância que você coloca. E aqui, a gente teve experiência aqui no Pandecato, que durante anos, jazz, 1 ano foi, vou falar, na ordem. O jazz, 1 ano foi soldado e rato. E ratinhos. Quebra-nozes. As crianças eram as crianças eram os ratinhos, os adolescentes soldados, era o jazz. Aí, no outro ano, Bela Adormecida, nós fizemos os Espectros da Carabosse e fizemos... Gato de Botas. Gato de Botas, foi um sucesso, né? A Letícia até chegou aqui, ela brotou aqui, a Letícia, professora de jazz, chegou aqui. O Gato de Botas, que foi sucesso. E aí, no outro ano, foi o Lago do Cisne, e o adulto foi o Espectro da Carabosse. Aí, quando chegou agora esse ano, eles falaram assim para mim, Nádia, não deixa a gente ser papel de mal, não? Aí eu falei, é verdade.
vocês não vão ser mal esse ano. Aí virei para as minhas, gente, a gente tem que arrumar um tema pro Jazz que não pode ser o vilão. O bom é que a vilã mesmo é só Gonzatti, o pai dela, então ficou então de na boa. Barra dela não precisou. Então, É isso aí. então a Letícia criou aqui um núcleo festa de casamento indiana que foi muito legal. Ô, gente... Peraí, gente, eu estou expulsando elas daqui. Então, ela criou esse núcleo que foi muito legal, que foi o núcleo, as criancinhas dançaram de jarros, adoraram. E assim, às vezes, o conversar, né, o jazz infantil já foi servo e foi super bom. Então, assim, igual a Gabi falou, acho que o importante é como você coloca esse tema para o aluno. Yes, tem mais uma pergunta. E se ele não gostar, gente, escuta, né? Porque às vezes também é bom escutar a reclamação. Está muito frustrado. Afinal, eles estavam cansados de ser malvados, né? Ah, cadê? Então, e o tempo da produção do espetáculo? Quando geralmente vocês começam a montagem, em tempos normais, sem pandemia? Tem outro também, da Bárbara. Para a Escola Nova, que acabou de abrir, você já vai fazer o espetáculo no fim do ano? Ou melhor amadurecer melhor as turmas antes do ano seguinte? Eu acho que vai depender muito do desenvolvimento das suas turmas, mas eu acho importante, Bárbara, alguma coisa. Uma coisa pequenininha, seja assim, eu vou fazer uma mostra, porque eu acho que, principalmente se você trabalha com crianças, é muito bom expor o resultado para os pais, expor o resultado para o público, além do que apresentar faz parte da formação do bailarino. Né? O contato com o público, estar no palco, faz parte da formação. Então, quanto melhor a gente puder fazer uma apresentação, mais a gente vai estar colaborando com a formação dos nossos alunos quanto artistas. Então, assim, faz pequenininho, faz dentro da escola, vê se, não sei qual é a realidade de onde você está, você tem um teatro pequenininho, que é mais baratinho, eu vou fazer só um festival, vou fazer algumas coreografias pequenas, né? Mas faça alguma coisa que seja super simples, com coreografia super simples, ou mostra um pedacinho, faz uma mostra de aulas, mas é bom a pessoa ver algum resultado no fim do ano, principalmente se a sua escola começou no início do ano. Se ela começou no meio do ano, você pode combinar com os pais, lá para maio do ano que vem vai ser uma apresentação, e você faz 2 no ano, até você conseguir ajustar esse calendário. O nosso primeiro ano, a gente fez um espetáculo pequeno. Foi, o primeiro ano do Padecato foi um espetáculo, foi bonitinho, mas foi num teatro super pequenininho, porque a gente não tinha, a gente montou quebra-nós para fazer a valsa, foi a valsa das flores mais adaptada da era, porque era com meninas que tinham 1 ano de balé. Então, nós tivemos que fazer tudo super simples, tudo simples. Aí, os alunos que eram do avançado, que eram amigas nossas, ex-alunos que vieram de outras escolas, eles dançaram flocos de neve. Eu tive que entrar no floco de neve, a Débora teve que entrar, não, a Débora era Clara. Eu tive que entrar, a Letícia, nossa professora de jazz, também entrou para encher, porque tinham só 8 pessoas que tinham nível para dançar coreografia. Então, às vezes, você vai adaptando, chama alguém, né? Chama um amigo seu para dançar um solo, para dançar um PDD, né? Para enriquecer o espetáculo, para os seus alunos verem um nível avançado de dança, para eles verem alguém que tem um nível maior do que o deles, tem muitas possibilidades. E o tempo de produção, aqui, Gabi, a gente começa a preparar tudo, fazer orçamentos lá para maio. Que aí eu começo a fazer orçamento de tecido, começo a desenhar figurino. Cenário. Começa a desenhar cenário. É lá para abril, maio. Sim, gente, a gente começa cedo. E o teatro, para você conseguir aqui, na realidade de Belo Horizonte, né, a gente pede em janeiro ou dezembro do ano anterior, para a gente conseguir uma boa sala, né, uma boa casa para receber o nosso espetáculo. Aí a gente começa montagem de coreografias, a gente começa em setembro para fazer em dezembro. Então, aqui a gente tem setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. E a gente usa os 4 meses, às vezes até agosto. Mas depois eu vou falar disso, eu vou jogar agora, não. Né? E você, Gabi, quanto tempo? Aqui é mais ou menos, a gente começa também mais ou menos em setembro. Eu tive uma experiência no ano retrasado de ir montando sequências com as crianças, né? Eu trabalho aqui com as aulas temáticas, e aí a cada aula temática eu ia montando sequências que eu fui aproveitando essas sequências todas na coreografia. Então, assim, as crianças, a gente começou a montagem, de fato, né? A montagem de coreografia com os alunos em setembro, mas eu também começo lá no início do ano, já defini o tema, eu já vou trabalhando daquilo ali, aí já defini, né, de onde vem o cenário,
quem vai fazer os figurinos, já vamos pensando, né, desenhando, fazendo pesquisa. Também segue mais ou menos isso que você está dizendo, mas a montagem de coreografia eu senti que deu muito certo, porque eu começava só o ensaio em setembro. Final de setembro eu começava a ensaiar. Aí eu percebi que não era tão bem sucedidas as minhas coreografias com as crianças. Então eu comecei a pegar sequências durante o ano, né? A cada a aula temática eu pegava uma sequência lá, essa aqui eu vou treinar isso aqui, já é para a coreografia do final do ano. E eu senti que as crianças como elas já tinham passado por aquilo, fluiu muito mais fácil, foi muito melhor. Então, a música marcadinha, né? Então aí juntava aquilo que eu já tinha trabalhado com elas, fazia né? A gente ia fazendo as sequências maiores e aí aí foi mais tranquilo. Aí eu realmente conseguia resultados mais positivos em dezembro, começando a ensaiar em setembro, final de setembro, né? No meados de setembro, que é o que a gente faz hoje. Mas não começar a iniciar tudo ali, né? Eu percebi que tinha que ser trabalhado desde o início do ano. É engraçado que essa técnica, digamos assim, de montagem de coreografia, eu fazia igual você estava falando anteriormente. Chegava lá em setembro, eu montava a coreografia. Comecei a ver a Letícia, nossa professora de jazz, fazendo isso. A Letícia passa várias sequências, tudo já pensando no espetáculo. Gente, ela só junta tudo. Aí ela consegue com crianças que as crianças façam coisas incríveis. Que a coreografia infantil seja um escândalo, porque ela vai lá treinando, ela põe numa aula uma sequência, põe noutra aula outra sequência. Eu falo que isso é ter contato com outras modalidades, né, gente? Não fiquem só, né, focado numa coisa só. Aí, esse contato com o jazz que a gente teve aqui no Padecato foi muito bom, nos enriqueceu como coreógrafos. Com bailarinos também. Eu pensei assim, pessoal do jazz espertinho, né? Claro que eu me senti meio burra, né? Ter feito isso, mas espertinhos eles. Olha, já está com a coreografia pronta, é só encaixar na música agora? É incrível. E funciona, né? Funciona mesmo, as coisas funcionam. Ah lá, os alunos da Letícia estão aqui falando. Peraí. Antes tem um comentário da Betânia, que ela falou que hoje, com a pandemia, tivemos a possibilidade do espetáculo online, que foi bem bacana. Ela teve uma experiência ótima de satisfação dos pais e alunos do ano passado. Pode falar. Não, eu só queria, porque eu estou sem a mãozinha aqui no Reactions também. É só porque eu não lembro quem perguntou em relação ao espetáculo, né? Que tem uma escola nova e tal, e a Nádia colocou a questão de o espetáculo é o feedback que a gente tem que dar para os pais, é o que eles querem ver, né? Muitas vezes é isso. E quando a gente está começando uma escola, eu acho que principalmente os pais querem ver o resultado do ano. Né? E aí eu citei o espetáculo online, porque foi a possibilidade que a grande maioria de nós teve, né, ano passado, e a gente ficou muito receoso de fazer, mas o feedback que a gente teve dos pais gostarem, falou assim, olha que bacana, a turma desenvolveu, apesar, que legal, que criativo, é uma outra forma de mostrar um espetáculo, né? Então te dá 1001 possibilidades, até em questão técnica, sabe? Quando você leva para palco, o técnico é muito mais gritante, né? E assim, quando você tem condições de editar um espetáculo, você consegue levar muito mais para um outro lado, e às vezes até uma dificuldade técnica da turma, você consegue colocar elas ali de uma forma muito mais tranquila do que se você leva para palco, né? Então, assim, eu acho que é uma boa opção, né, se for o caso, assim, para mostrar um trabalho, já que está no início do ano, e às vezes realmente fazer uma produção no teatro é mais complicado, é uma coisa menor, dá um trabalho danado, mas, né, assim, é um resultado bacana para os pais, assim, eu tive uma resposta realmente muito, muito interessante. Aliás, gente, aproveitar a fala da Betânia para fazer a propaganda. Hoje vai estrear o primeiro espetáculo online do Padecadre. É um espetáculo de jazz, ok? Vai ser o primeiro, porque o ano passado a gente não teve condições, por causa da questão de manter a estrutura, a gente não teve condições de fazer o espetáculo online. Esse ano vai rolar. Uhum. Tem mais uma questão aqui que a Samara levantou, vocês têm ensaios extras ou usam o tempo da aula? Então, isso é um tema lá do final, vamos antecipar ele aí, Gabi.
No Padecatri, a gente usa o tempo da aula com as crianças mais novas e não usa o tempo da aula com os adolescentes e os adultos. Então, assim, nossos adultos e adolescentes têm ensaio extra e as crianças a gente trabalha, por isso que a gente trabalha 4 ou 5 meses coreografando, porque a gente só tira 15 minutos da aula. Então, quer dizer, aqui a gente nunca deixa de dar a aula para dar um ensaio. A gente reduz a aula e encaixa o ensaio. No caso das crianças. No caso das crianças, por exemplo, até uns 10 anos de idade, ou 10, 11. A partir daí, a gente marca ensaio extra ou prorrogação da aula. Né? A aula que tem 1 hora vai ter 1h30. A gente já faz o nosso quadro de horários pensando nisso, pensando que cada turma tem que ter um tempinho de adulto, né, e de adolescente, que tem que ter um tempinho para encaixar. Por quê, gente? Porque primeiro, a gente sabe da perda do nível técnico, que chega num nível de dança que você não pode ficar perdendo tempo de aula, né, que é a aula que vai manter sua qualidade para você estar no palco, e porque você, às vezes, tem adultos, principalmente quem mexe com adulto iniciante, que não vão participar do espetáculo. Certo? Às vezes você tem crianças que não vão participar do espetáculo. E você não pode perder esses alunos. Eu já recebi muita aluna aqui que a mãe falou assim, mas não vai poder participar do espetáculo, ela vai perder as aulas do final do ano. Aí eu posso falar, não, ela não vai. E nesse caso eu ainda falo igual a Gabi falou, eu falo, olha, ela vai participar da aula, ela vai ensaiar, porque no ensaio eu tenho elementos técnicos que só vão ser trabalhados no ensaio, que são essas sequências coreográficas, e ela precisa aprender também. O pai já fica, é mesmo, ela vai aprender, ela não vai, e o que é verdade. Ela ensaia, não vai ter perda nenhuma técnica, ela só vai ter ganho. Então, até essa criança eu insiro ela, né, ela tem um lugar na coreografia que depois eu posso tirar sem prejuízos, e eu falo que essas crianças ficam até espertinhas, né, gente? Que elas são aquelas que falam assim, fulana faltou no ensaio, faz o lugar dela. Fulana faltou, faz o lugar da outra, a menina fica esperta com a maravilha. E no outro ano dança. E no outro ano dança. Porque, né? Nas apresentações extras, né? Né, Gabi? Olha, aqui a gente faz dentro do horário da aula. Eu não tenho essa flexibilidade de horário que você tem aí, porque a gente tem sempre uma turma seguidinha da outra, senão não encaixa os horários. Mas, assim, a gente não deixa de trabalhar a aula. Teve épocas que eu não dava aula, a gente só pegava o ensaio e ia. E eu percebi que as meninas perdiam muito a qualidade técnica que elas tinham adquirido durante o ano todo. Então, a gente mantém uma aula mais curtinha e ensaia. E aí, por isso, eu comecei a usar as sequências que foram desde o início do ano, porque aí a coisa já estava mais pronta, estava mais fácil, a gente tinha mais possibilidades, né, de continuar trabalhando com o que precisasse. A gente também teve a oportunidade, eu não produzi um espetáculo online no ano passado, mas a gente teve mostras online com criação de coreografia dos alunos, e foi muito bacana. Eu acho que, falando também disso de quando está começando a escola, quando eu comecei aqui, eu fiz um pequeno espetáculo também, um pequeno espetáculo, assim, curto, com os alunos que eu tinha, criei uma história, adaptei uma história, né, e eu acho que convidei gente de fora também mas os pais precisam desse retorno, né, os pais precisam ver. Eu fiz agora para o Dia das Mães, a gente filmou um trechinho da aula, pegou uns exercícios e encaixou numa coreografia, numa música, em homenagem às mães, e enviamos no grupo do WhatsApp das turmas. Mas as mães estão enlouquecidas, assim, porque viram um retorno do trabalho. E olha que nem foi, assim, uma coisa muito elaborada, não. Foi uma coisa de aula mesmo. Então, é muito importante dar esse retorno mesmo dos espetáculos. E eu acho que tudo é trabalho, né? Da mesma forma que tem gente que não vai participar do espetáculo, a gente tem que explicar para os pais que isso faz parte da formação do bailarino. Ela tem que saber a memorização da coreografia, ela tem que saber, né, a mudança de formação, como que flui. É muito diferente da aula. Então, também faz parte, né? Eu acho que é super importante isso. Gente, a próxima pergunta está aqui no chat, sobre esse tema, a gente vai chegar nele daqui a pouquinho. Está aqui no roteiro, né, sobre pagamento de professores. É um teminha que a gente colocou, até conversamos sexta-feira sobre ele. Mas eu vou chegar nele. Né? Então, tá bom, gente. Aí estamos aí da distribuição da coreografia. Aí, gente, vamos entrar no diagnóstico das necessidades cênicas.
Porque isso é muito importante antes da gente chegar lá no teatro propriamente dito. Escolhi o tema, escolhi trilha, escolhi coreografia, já dividi. Agora, quais são as necessidades desse meu espetáculo? Na cênico, eu falo tudo. Eu vou precisar de painel cenográfico, eu vou precisar de uma casinha de verdade, eu vou precisar de uma bicicleta, tem uma turma que usa balão, tem outra turma que dança com fita. Isso tudo a gente tem que anotar, porque isso tudo vai fazer diferença lá na hora da gente escolher o teatro. Eu não quero usar painel, eu quero fazer projeção. Eu posso querer fazer, né? Eu quero uma projeção, não quero fazer painel cenográfico. Não quero usar painel, não quero usar nada, vou dançar lá com a rotunda do teatro. Ok, também é uma possibilidade, com ciclorama. Isso aí vai influenciar no teatro que você vai escolher. Porque se você for para um que não tem, aí lascou, né? Então, gente, tem que considerar isso tudo, tem que considerar cada coisa, cada item que a gente vai usar. Igual lá, o Labaiadé, montamos, tinha uma fogueira, gente, nossa senhora. Como diz o parto que foi a fogueira. Porque a gente tinha que fazer aquela fogueira funcionar. As pessoas tinham que ver que aquilo era uma fogueira. Fizemos teste, fez um protótipo, deu errado, fez outro protótipo, deu errado de novo. Não sei o que, aí, gente, sabe o que aconteceu? Um dia eu estava numa floricultura, comprando florzinha para fazer arranjo. Eu olhei para cima e vi um vaso gigante de planta, baixinho assim. Eu cutuquei a Dedé e falei, ali é a nossa fogueira. Aí a Dedé olhou e falou, a nossa fogueira, ela tá ali. Comprei o vaso gigante. Aí a Dedé, com a ajuda do meu marido, desenvolveram um mecanismo de ventilador dentro para fazer o foguinho balangar para cima, com luzinha. Ficou ótima a fogueira. Na verdade, o mecanismo foi só o Rodrigo. Foi mesmo, foi só meu marido. E eu estava focada no tigre e no elefante. Gente, não explicar deu assim, ficar na fogueira. é que aqui nós somos uma família muito, muito, muito doida. Porque o meu marido é iluminador cênico e coordenador técnico do Grupo Galpão. Então, essa parte técnica, eu nem posso falar bobagem. A Débora, ela mexe com os nossos painéis, né? Tá sempre na área de cenografia, ela que faz os nossos painéis maravilhosos. A minha mãe faz figurino, então a gente está sempre nessa mistura aqui. Então, por isso que a gente fala assim. Bom, mas aí estava a fogueira. Então, o Labaiadé eu tive que considerar fogueira, espada, faca, foi o que mais? Biombo, quadro, isso tudo que eu precisei. Cobra, narguilé, tigre, gente, vocês tinham que ver a minha pessoa comprando um narguilé. E a moça da loja olhando torto para mim, porque eu estava comprando um narguilé. Essa foi a melhor parte. Essa foi a parte. Compramos, foi tanta coisa, tapete, precisou de um tapete. Aí foi quando eu tive um feeling assim, eu pensei assim, nossa, estou precisando de muita coisa. O que eu fiz? Fui numa empresa que alugava artigo de festa, dessas festas bonitas de casamento. Aluguei tudo, gente. Aluguei quadro, aluguei espelho, aluguei tapete, aluguei as cadeirinhas que as meninas do Labaiadé iam ficar sentadas. Super prático, fica a dica. Dá para fazer muita coisa com as coisas de festa. E não fica também aquele monte de coisa no depósito, né? né? Você não faz, você não cria um monte de coisa que você não vai ter onde guardar. Que eu não sei se é a realidade de vocês, nós temos né? Você precisa de lugar para guardar as coisas e às vezes elas não vão caber. E assim, pegamos tudo lá, alugamos muita coisa. Então, gente, dimensionar isso tudo, porque só aí a gente vai ter o quê? O real, digamos, custo e a real necessidade de qual é o teatro, de qual é o espaço que a gente vai poder usar. Você usa muito adereço, Gabi? Não, é isso mesmo. Eu estou rindo aqui, de onde vai guardar. Meu marido brinca assim, daqui a pouco vai ter que ter um galpão, porque eu nunca vi, cada espetáculo é uma coisa nova. Depois que eu passei a alugar os cenários, ficou muito melhor, né? Os painéis, né? Sempre aluno de vocês, ou da Vânia, ou de quem, né? Assim, e a gente vai pegando para alugar, porque chega uma hora que você fala assim, onde eu vou guardar? Você não tem, você tem que realmente mencionar tudo isso. Não, gente, aqui nós tivemos que fazer uma obra para liberar espaço para guardar as coisas. Senão não cabe. Porque, de repente, virou um mundo de coisas que não dava. Aí, essa possibilidade do aluguel, né, gente? Se você tem possibilidade do aluguel e não tem onde guardar, é uma possibilidade, seja alugando o cenário de outra pessoa, seja alugando numa empresa de festa, né? É uma opção, às vezes, melhor do que fazer e não ter onde colocar isso. Né? Já tem muito balé, muita coisa bonita que aluga.
Tem uma coisa também, eu estava lembrando da filha do faraó, se fosse algo possível de se fazer, acho que a gente só daria conta de fazer cenografia com projeção, de tanta troca de cenário que é. Que às vezes a projeção... Porque às vezes a projeção cobre a gastação de painel. Porque falar assim, Nádia, eu quero 6 painéis, é melhor projetar, né? Mas isso tudo vai entrar aqui. Gente, é importante fazer testes. Igual eu brinquei com a Dedé, nós testamos fogueira 10 vezes, deu errado 10 vezes, até a gente acertar o ponto. Gastamos dinheiro com a fogueira, compramos um ventilador que deu errado, aí teve que comprar outro ventilador, a primeira estrutura também deu errado, a gente comprou material à toa, por isso que é importante testar. Às vezes o técnico, o pessoal do teatro, fica um pouco incomodado com testagem na hora. Aí gera aquele estresse, aí o negócio não deu certo, aí chora, aí o menino fica frustrado porque não rolou o que a professora falou que ia acontecer. Então, testa antes. Mesmo que você vá para a sua escola escura, para você fazer um teste de alguma coisa que você tenha. Eu quero isso na projeção, testa a projeção. Pede um dia no teatro. Né? Teve um ano que a gente desistiu da projeção porque a gente testou no teatro. Eu liguei para o teatro, acho que um mês antes, eu perguntei se eu poderia ir lá testar uma projeção no projetor dele, porque, no caso, não estava previsto no meu orçamento a locação do projetor. Projetamos, viramos, não, dá não, ficou feio. Foi uma correria. Foi uma correria para imprimir outro cenário, né, gente? Que a gente imprime no tecido. Foi uma correria para imprimir aquela projeção no tecido, mas deu certo. Pelo menos a gente não ficou frustrado na hora, porque ia dar uma diferença tão grande, que a gente já tinha um painel, ia dar uma diferença tão grande do painel para a projeção, que não ia valer a pena. Não. Ia ficar ruim. Então, assim, testem. E lembrar, esse ano a gente teve... Sim. O Rodrigo. Nem todo teatro tem projetor, mesmo quando é importante testar com a luz cênica. Sim. E é importante também olhar Entendeu? para uma Gente, empresa que já faz projeção. Com também, a luz cênica, porque às vezes você vai chegar lá e vai querer testar com a luz do teatro toda apagada. Vai ficar lindo. E na hora que botar a luz cênica, não vai ficar lindo mais. Vai parecer que está desbotadinho. Por isso que é importante testar. Ou então, a luz não vai estar afinada para aquilo e a iluminação vai prejudicar. Entendeu? Olha lá, Marta, um ano procurei o teatro para entrar com uma Honda Bis para uma dança dos... Achou o Salesiano, né? O Salesiano dá para entrar com uma Honda Bis. Dá para entrar, Essa definição é importante para o que você vai fazer. Igual esse ano a gente montou a Beadeira e a gente tinha um elefante. Tivemos que considerar as medidas do teatro que a gente estava, da coxia, para o elefante entrar. Olha lá, aí o Rodrigo está aqui. Aí você tem que diminuir a luz para a projeção aparecer e o pessoal do vídeo fica querendo matar o quê? Matar o iluminador. É verdade. Aí começa aquela guerra. Você quer a projeção. Aí diminui a luz. O cara do vídeo quer ver os alunos. Ele precisa. Se os alunos ficarem sem iluminação, vai ficar tudo apagadinho no vídeo. Aí briga. Aí começa a briga. Projetor, iluminação, fotografia e vídeo. Jussara levantou a mão. E o diretor ali no meio daquele caos. Pode falar, Jussara. Vou pedir licença de ficar de câmera fechada, gente. Eu estou desde 8 horas aqui na moça, tá? E sabe o que eu vejo também, Nádia? Que traz um outro lugar que não está ainda muito bem entendido, que fazer o espetáculo de dança é necessariamente um fazer multi-áreas. Né? Então, acaba que o diretor fica com aquela função toda, e aí, no seu caso, no caso de vocês, né, acaba que o marido também cumpre essa função, mas é porque ele é capaz de fazer isso, né? É diferente, não é pedir um socorro em casa, né? É bem diferente. Mas aí acaba que fica um pouco disso, né? A diretora, que é a professora, que é a ensaiadora, que é a iluminadora, que é a cenógrafa, que é tudo, e aí também é legal a gente começar a falar como que isso vai ampliando essa cadeia de trabalho, né? Essa cadeia produtiva da arte mesmo. Era só isso. Sim, Jussara, estou até aqui no próximo tema, está aqui definição da equipe de trabalho, distribuição das funções de cada funcionário, tanto na pré-produção como na hora da produção. Gente, o espetáculo é o que a Jussara falou, envolve uma gama de profissionais grande, mesmo da escola, mesmo que seja pequenininho, tem os profissionais, você tem você, né, que é um profissional, acho que todo mundo tem que lembrar disso. Porque às vezes a gente da dança esquece que nós somos um profissional ali dentro. Funcionários e prestadores de serviço, o Rodrigo apontou aqui. Aí, assim, no caso, por exemplo, eu, graças a Deus, eu tenho o Rodrigo para segurar os meus rojões e me ajudar nas maluquices que a gente inventa. Mas nem sempre dá.
né? Ele entra também como o prestador de serviço. A empresa dele entra dentro do meu espetáculo, fornecendo equipamento, fornecendo técnico, porque não é só ele, né? O teatro que eu estou, ele demanda que eu contrate mais técnicos. A definição, gente, é muito importante, né? Que é a questão de definir. E aqui, mais puxando para a pré-produção, a gente entra no outro tema que perguntaram aí. Quem tinha perguntado? Tinha sido a Tatiana, que é aqui, ó. Peraí, tô chegando nela. Ô, gente, a Tati, eu conheço a Tati, ela é lá de Governador Valadares. E Tati, que bom que você está aí. Legal. A pergunta dela é assim: e sobre pagamentos da hora-aula do professor? Vocês pagam a mais pelo trabalho coreográfico dos professores? Tenho ouvido muito sobre isso nos últimos tempos. Assunto difícil, né? Mas acho necessário. Que eu coloco aqui a equipe de pré-produção, gente. Isso aqui, no caso, você tem que se considerar agora um produtor. O diretor, quem vai dirigir isso aí. E você vai ter seus colaboradores, seus professores, os coreógrafos, até a sua secretária, que vai estar ali na produção com você, vai estar ali no recebimento, né? Tudo tem que estar dividido, né? A sua secretária faz o recebimento disso, a função dela é essa no espetáculo, e passa para ela, que até ela entra na onda do espetáculo, a sua função é essa, que fique claro, né? A função do professor, eu acho que é muito importante a gente pensar em contrato de professor, porque isso é uma coisa que você já pode incluir no contrato do seu professor quando você chama ele para trabalhar na sua escola. Por exemplo, a hora-aula que eu te pago já está inclusa, né? Negocia uma hora-aula que já inclua para o professor essa responsabilidade, isso é uma dica, né, gente? Essa responsabilidade de criar coreografias. É uma saída, né? Porque eu também acho que a coreografia é um trabalho que o professor vai para casa, que o professor monta, que o professor faz mapa de palco e faz formação, e troca, e põe música. É trabalhoso. Ele precisa de receber para isso. Ele precisa receber para isso. Às vezes, aí eu acho que combina. Você pode inserir isso no custo da sua escola, colocando que é um custo, né, da hora-aula do professor. Você pode colocar isso no custo do seu espetáculo. Tipo assim, na hora de você pôr a planilha, vamos estabelecer um valor. Cada criação de coreografia custa tanto para cada professor. Vou pagar tanto para o professor. São tantos professores, tantas coreografias, tantos ensaios. Porque eu acho justo adicionar pela hora de ensaio, principalmente se for no caso igual a gente, que a aula é igual. No caso que o professor que está dando o ensaio dentro da hora-aula dele, ok, mas e o professor que tem hora extra? Seria interessante colocar essa hora extra, né? Remunerar o professor. É trabalho, né? A coreografia de posse da escola, né? Tá aqui a Bárbara. Uhum. Então, assim, a coreografia de posse da escola é como se você estivesse encomendando uma coreografia para o seu espetáculo. Você está encomendando a coreografia para o espetáculo. Agora, no caso de concurso, aí você já conversa com o professor. Qual que é, o que vai ser aí? Se ele vai fazer uma coreografia que é dele, né? Se ele vai poder depois utilizar essa coreografia em outra escola, porque pode acontecer. Se ele é o coreógrafo que você está contratando por fora. Também existe essa possibilidade. O meu espetáculo, eu quero um coreógrafo de fora. Eu vou contratar ele. É importante, coloque isso lá no custo do seu espetáculo, né? O valor desse coreógrafo. E eu acho importante a gente não misturar, depois a gente vai pegar o orçamento, não misturar uma coisa com a outra. O que é do espetáculo é do espetáculo. O que é da escola é da escola. Não misturar muito as duas coisas, você pode ter problemas aí. Então, assim, eu acho justo. Aqui no Padecatre, nós somos 5 professores, sendo que 4 são sócias. Então, para a gente está muito bom, né, gente? Porque se for para trabalhar assim, sem remunerar, é nosso mesmo. Uhum. A única pessoa que se preocupa é o professor de danças urbanas, que aí sim, a gente tem que, né, se ele vai fazer uma coreografia, combinar com ele, se vai ter ensaio extra, combinar o horário, né, o valor da hora extra com ele. Aí sim, mas eu acho justo o pagamento do professor, porque é um trabalho, ele está demandando o tempo dele, seja em casa, seja ali para ficar numa hora extra. Uhum. Eu acho que gera também uma motivação, né? Se você está remunerando o professor, porque ele não está ali simplesmente como uma, né? Assim,
ele começa a fazer parte do processo também, né? Ele se sente mais motivado, ele veste a camisa, porque, afinal de contas, ele, né, não é só o professor, ele está fazendo parte do evento também, né? Remunerado e tudo. Então, é sempre uma motivação. Quando você não remunera, acaba que o professor acha que aquilo ali não é muito dele, né? Então, eu percebo, pelo menos eu percebo isso aqui. Quando a gente tem uma participação dos professores, eu tenho um combinado, eu não né? Porque os professores, às vezes, têm as férias, mas também normalmente nós temos mais férias do que um mês, né? Então, aqui, normalmente, a gente tem um combinado com os professores em relação a isso, mas eles se sentem parte do processo. Ano retrasado, eu estava com um bebê pequeno em casa, e o pessoal foi para o ginásio montar as coisas um dia antes, eu fiquei em casa. Mas porque a gente tinha, né, feito um combinado e isso funcionou. Então, tem que ter sempre essa conversa aberta, esse diálogo, mas eu acho que isso tudo que você falou é muito válido. Sim, as tarefas bem distribuídas da equipe, né? Igual a Gabi teve uma distribuição que ela teve confiança de mandar a equipe dela preparar, né, montar a estrutura sem ela. Você ia chegar num... Foi o marido, né? Meu marido faz parte da equipe, foi a equipe, ué. O que tem a equipe do marido? Eu não tenho nada contra a equipe do marido. Também é o Rodrigo. A equipe meu marido faz parte da equipe, é sócio da escola. Aliás, gente, a realidade das escolas é que os maridos são da equipe, né? Normalmente, sim. Olha lá, a Marta, todo mundo afirma maridos na equipe. É uma campanha dos maridos na equipe. Exatamente. Ok, então acho que respondeu aí a questão do professor, né, gente? A gente acha que é bom pagar e remunerar, porque é até um direito trabalhista. Né? A pessoa, se ela trabalha horas a mais, ela tem direito, inclusive, se ela trabalha em casa. Acho que a pandemia veio para nos mostrar o quê? O valor do home office. E quando está em casa é home office. Né, fazer coreografias em casa é home office, né? Esse trabalho também é um trabalho. Ok? Então, gente, pensando nisso tudo, chegamos o quê? No local. Né? A gente já definiu tudo, a gente definiu tudo que a gente vai fazer sobre figurinos e criação de cenários, essas coisas a gente vai falar no próximo encontro. Vou aqui, por causa do tempo, vamos inverter a ordem das coisas. Gabi, vamos falar primeiro dos espaços alternativos, antes do teatro, propriamente dito. Que é a experiência da Gabi, porque se não der tempo de falar do teatro, a gente continua no próximo encontro. Só antes da Gabi coisar, que a Tatiana ela fez um comentário, na verdade. Ela falou que o importante é isso, ter sempre o diálogo e também documentar tudo, né? Fazer contrato, mesmo sendo conhecidos, amigos, né? Como diz, amigo, negócio da parte. Gente, né? Às vezes é da família, é bom fazer um contrato aqui, né? É bom deixar direitinho, e contrato acho que nunca é um cuidado que nunca é demais. Porque fica todo mundo... Sim, eu vejo muito problema, assim, porque no interior, especialmente, as pessoas não têm esse hábito de contrato. E as pessoas não leem os contratos. Eu vejo pelo contrato da minha escola aqui. Ninguém lê o contrato, ela simplesmente assina. E aí, quando a pessoa aí acontece alguma coisa que a pessoa desagrada, né? Não vamos falar de forma geral, não só no espetáculo, né? Aí a pessoa quer rescindir aquele contrato, só que tem uma cláusula no contrato que fala daquilo que ela está questionando. Então, muitas vezes já aconteceu. Olha, mas no contrato que você assinou está escrito assim, assim, assim. Né? Então, as pessoas não têm... acho que, normalmente, as pessoas têm preguiça de ler contrato, Então, assim, tem que fazer o contrato, tem que ter tudo. É o que, inclusive, a gente com os alunos, né? Quando o pai vai fechar com a gente, né? Assim, vou fazer um espetáculo, eu estou prestando um serviço aqui no interior existe a nota promissória, porque tudo aqui é caderninho, é a prazo. Aqui a gente faz nota promissória do espetáculo, porque eu já consegui receber. Eu levei no fórum a nota promissória e recebi. A mãe desistiu do espetáculo faltando 3 semanas. Né? No meu contrato tinha a cláusula lá de desistência que ela teria que pagar mesmo se ela não fosse participar, porque o figurino já havia sido feito, a gente já estava contando com ela, com tudo, toda a produção do espetáculo, a gente estava contando com aquela criança. Então, assim, é muito importante, não só com os profissionais que a gente contrata mas também com quem está participando do espetáculo, né? Com os bailarinos que a gente chama de fora, com os atores, com as crianças, né, os pais das crianças que estão pagando porque assim, já tive muito problema.
Então, a forma como eu, além do contrato, a pessoa ainda assina o nota promissória, porque aí eu tenho a segurança, eu tenho a certeza de que eu vou receber aquele dinheiro, porque eu já fui no fórum para receber isso aí, porque foi justo Gabi, e combinado. aqui eu faço até o contrato, nota promissória eu nunca tinha pensado, não. Vou anotar aqui. Nota promissória, porque a nota promissória, você vai no fórum e você consegue ir. Tem a palavra, o termo técnico, agora eu esqueci. Você mostra lá Gente, fugiu os nomes, os termos técnicos todos aqui agora. Você vai na conciliação, eu acho, no fórum, né? No interior é um pouco mais fácil. Você vai lá e pede para executar aquela nota. Eu acho que é esse termo, executar mesmo. Aí o pessoal entra em contato e tudo, e aí todas as medidas legais você consegue receber. Além do seu contrato que a pessoa assinou, você tem aquilo ali que vale 5 anos, uma coisa assim. Então, assim, foi uma forma que a gente arrumou aqui no interior de fazer, de ter a garantia de que a gente não vai, porque muitas vezes a gente faz, sei lá, 30 mil reais vão de figurino, né? De contrato que você faz ali com a costureira, e você fala assim, meu Deus, e se essa pessoa não pagar? Né? Como que eu vou me virar para pagar essa conta aqui? Né? Então, a gente realmente tem essa preocupação. Muitas vezes a gente divide para os pais até a época do espetáculo, né? O pagamento, então tem essa preocupação também. E aqui, em relação ao espaço, aqui eu não tenho escolha, né? Quando eu faço uma amostra de aulas, eu ainda tenho um auditório, uma das cidades só, ainda tenho um auditório pequeno, que até tem uma foto aí, dessas que eu mandei, que é um auditóriozinho que tem, acho que 180 lugares, e ali a gente costuma fazer a nossa amostra de aulas em julho. Mas, assim, não tem iluminação, né? É só mesmo um palco, que é pequeno, que não cabem muitos alunos, são 180 lugares, tem a estrutura de som e que a gente usa. No mais, a gente tem os ginásios, tem os salões paroquiais, que a gente tem palcos muito pequenininhos, que não adianta para a gente, e a gente fica lutando para conseguir um teatro, né? Que a gente consiga algum prefeito que venha que tenha essa intenção também, mas nesses anos todos muito difícil. Mas, no geral, a gente faz no ginásio poliesportivo das cidades que a gente tem, né, onde a gente trabalha, e a gente monta no chão mesmo, né, não tem um tablado, não tem... O primeiro ano que eu montei um tablado. Depois a gente desistiu. Aí eu fiz algumas bandeiras, assim, no primeiro ano, como eu tive esse tablado, eu mandei fazer na serralheria tipo uma bandeirola, que eu encaixo um tecido e viram as nossas coxias, né? A Natália teve a oportunidade de vir logo no inicinho, quando a gente comecei a escola, acho que no 3º ano da escola, a Natália veio, dançou, e então a gente não mudou muito de lá para cá, porque o dinheiro que a gente tem não é, né? Aí, ó, isso aí sou eu dançando, isso aí acho que foi no último espetáculo que a gente teve. Então, assim, olhando assim, você não fala que a gente está no ginásio, mas olha lá como a gente monta a nossa estrutura, com andaime de construção. Então, a gente monta as torres, né? Estico lá o linóleo no chão da quadra, aí esse é o auditório, lá em Carmópolis. Esse é um outro ginásio, esse é um ginásio em passatempo. Então, de um lado, vocês estão vendo aí, não tem arquibancada. Por que a gente consegue fazer no chão? Porque os ginásios todos, eles têm a arquibancada que sobe. Então, daí não está dando para ver, mas o outro lado, para onde as meninas estão de frente, aí, ó, a estrutura que a gente faz. Né? O andaime, a gente consegue pendurar um cenário, que eu acho que até de vocês esse cenário, não é? Acho que o primeiro ano que eu liguei de vocês, aí a gente amarra esse cenário num varão, né? Coloca todas as bandeiras, amarra ele todo amarradinho num varão, igual do teatro, e aí a gente sobe com esse varão e coloca. Troca de cenário acontece também. A gente tem que amarrar. Tá, a gente troca de cenário, a gente coloca o fixo atrás, do segundo ato, a gente consegue fazer troca de cenário. Então, a gente põe o segundo ato, eu ponho, sempre faço só 2 atos, porque não dá para inventar muita moda. Então, a gente coloca o segundo ato, a gente coloca do segundo ato fixo atrás, e o do primeiro ato fica na frente. A gente dá um jeito de amarrar ele, eu já arrumei uma roldana, né? A gente já apanhou muito. Como que a gente vai trocar o cenário? Aí dependia muito da forma como o cenário era. Então, a gente
Nos últimos anos, a gente arrumou uma roldana, 3, 4 roldanas, amarramos a corda e com 4 pessoas a gente conseguiu descer de forma tranquila, né? Sem o cenário despencar lá de cima. Gabi, Então, que acho que engraçado. deve ter até arrepiado agora. Não arrepiou, não, ela ficou de boa. Ela ficou de boa. Só não pode grampear. Acho que ela vai ter que repensar. Acho que a próxima vez ela vai repensar. Ela vai me alugar. Você, amigo. Engraçado, primeiro espetáculo nosso, gente, não era no teatro, mas era um teatro que não tinha urdimento, né? Urdimento é o espaço lá em cima para fazer a troca. E era o quebra-nós, tinha que trocar de cenário. Tinha que trocar. Gente, aí com a ajuda do Rodrigo, o Rodrigo desse dia, ele virou o coreógrafo. Ele fez uma coreografia. Porque a gente ia trocar o cenário na música. A Caína, nunca vou esquecer essa troca, viu? Foi inesquecível. Gente, foi no momento da que Clara aconteceu? chorando no cantinho. Foi. A Clara foi chorar antes do padedê. Nós fechamos a cortina com a Clara para fora e o quebra-nozes para fora. Gente, enquanto isso aconteceu, a pessoa que fazia o pai desceu a vara. Alguns bailarinos tiraram o cenário da vara, jogaram ele no chão. Peraí, vamos enfatizar uma coisa. A pessoa que era o pai já sabia mexer. Gente, a pessoa que era o pai sabia mexer com o maquinário do teatro. Não era uma pessoa aleatória, não. Importante. Aí ficou assim, a fada açucarada e o príncipe empurrava a árvore de Natal, não sei quem solta o cenário, não sei quem puxa o cenário para dentro. Né? Gente, ensaiamos 2 vezes, ensaiamos no teatro a troca do cenário na música. Fechamos para ver se ia dar tempo. Aí fechava a cortina, jogava o cenário no chão, arredava a árvore de Natal, não sei o quê, abria a cortina, tinha mudado de cenário. Aí deu certo, deu. Vamos ver se não era sorte. Penduramos o cenário de novo, botamos a música de novo, jogamos ele no chão de novo. Deu certo. As pessoas ficaram assim, nossa, não sabia que esse teatro dava para trocar cenário. Não dava, não. Não dava, não, mas você se virava. Aí o cenário era de tecido, tá, gente? Dava no chão. O ano passado, nos 2 últimos espetáculos que a gente fez, como eu estou no ginásio, eu fiz vamos chamar de proscênio, né? Uma coisa, um palco na frente do palco. Né? Tava tudo no chão, eu tinha aquela quadra gigante, então eu cheguei para trás um pouquinho, montei, né, os linóleos. Normalmente eu uso 6 linóleos para fazer meu palco, fica um tamanho bom, que é os linóleos que eu tenho, e arrumei mais linóleos e coloquei na frente dos 6. Fechei a cortina. Então, assim, o espetáculo ele acontecia ali. Para fazer a troca, porque o pessoal aqui do interior não tem muita paciência de ficar esperando, né, o espetáculo acontecer, e aí tem intervalo. Intervalo você só escuta assim. Aí a gente foi escutando aquilo, eu falei assim, gente, eu tenho que inventar alguma coisa para a gente poder fazer assim mesmo. Para a gente poder fazer isso não acontecer, para o espetáculo ficar mais dinâmico, as pessoas não darem aquela esfriada. Aí eu pegava vi o tempo que eu ia precisar para fazer as trocas do cenário e fazia a dança mais legal do espetáculo na frente. Então, enquanto estava acontecendo a troca do cenário lá atrás, né, fechava a cortina, enquanto estava acontecendo a troca do cenário, a gente fechou e a dança acontecia na frente. Né? Não tinha, a iluminação era só lateral. Então, assim, porque a gente aqui não tem... A gente tinha falado aqui, né, sobre a estrutura de Q30, nem sempre eu tenho essa estrutura. Às vezes a gente tem a iluminação só em torres. Eu tenho, às vezes, 2 torres na frente e 2 torres no fundo. Acho que, se eu não me engano, eu perguntei ao pessoal, mas acho que são uns 32 canhões de iluminação só que a gente usa, né? Divide isso ali e funciona. E aí, na frente, a gente colocava, assim, uma iluminação lateral para fazer aquela coreografia, fazia uma coreografia com uma música mais impactante, com uma coisa... Na hora que abria a cortina, tinha trocado o cenário. E aí o espetáculo não esfriou e estava fluindo legal, sabe? Então, assim, das 2 últimas vezes eu usei essa estratégia, achei que foi muito bacana. Projeção aqui não funciona para mim mesmo, por causa da estrutura mesmo que a gente monta. Então, cenário com projeção, eu já pensei em fazer, mas eu sempre acho que não vai dar certo por causa dessas questões que a gente conversou aqui, né? E aí a gente acaba ficando dessa forma, né? A gente tem um ginásio que tem arquibancada que sobe, então a plateia fica para cima, então eu faço o palco no chão mesmo,
Normalmente é de madeira, as quadras, isso ajuda muito, né, a redução de impacto na dança. E a gente monta, né? Eu faço sempre com histórias, né? Adapto os repertórios para as crianças, ou crio histórias, né? Igual Frozen. E é isso, às vezes põe cadeira, às vezes não põe cadeira, às vezes usa só arquibancada mesmo. Mas as coxias ajudam muito. Essas bandeirolas que vocês viram aí, elas são mais baixas do que o cenário, porque os cenários, meu cenário antigamente era só 3 metros de altura. E aí, depois que eu comecei a alugar os cenários de vocês, os andaimes foram só subindo. O pessoal que monta para mim falou assim: tá ficando doida? A gente vai subir às vezes 5 metros. A Gabriela, essas pernas que ela fez para colocar, vai ter que fazer uma emenda nela. Você emenda uma na outra. Vai, não vai? Para ficar. Só que a gente fica morrendo de medo desse negócio cair. Nunca aconteceu. A gente põe a escora nelas, as meninas morrem de medo das meninas tropeçarem nessas, né? Porque acaba ou não, fica aquela estrutura gente, no chão. A Gabriela falar de cair, que é bom que a gente tem que lembrar de uma coisa. Não sei como é que funciona no interior, Gabi, mas quando você vai montar um palco, né? Por exemplo, aqui, a montagem do palco, isso inclui você ter uma ART, anotação de responsabilidade técnica, que é um termo que um engenheiro ou um arquiteto vai assinar, colocando a responsabilidade dele, liberando aquela estrutura, garantindo que ela não vai o quê? Cair. Né? A gente tem que usar para o elefante. O ano passado a gente teve uma surpresa, porque a gente foi meio assim, né? A gente não achava que o elefante... Depois eu pensei assim, não, que porque foi o seguinte, a gente fez o elefante e ele foi feito para ser preso num andaime, com rodinhas, para a gente poder empurrar o elefante. E a gente mediu o tamanho e pensou, pode ser até 2 metros, ok, para não precisar da RT. Mas quando pôs a rodinha, a pessoa em cima, aí considerou quase 3 metros. Porque ele considera a pessoa. Porque considerava a pessoa em cima do elefante. Aí lá vai o quê? O desespero, né, gente? Sai correndo atrás de um engenheiro. Só que o marido da Letícia... Mas o marido da Letícia é engenheiro. Sempre tem o marido, né, gente? O marido da Letícia é engenheiro e fez a RT para a gente. Mas depois tive que mandar para anexar o meu contrato do teatro, porque isso é uma exigência do Corpo de Bombeiros, quando você vai montar uma estrutura. Tem essa exigência. Tem empresa, às vezes, não é o caso da Gabi, você vai contratar uma empresa para montar o seu palco. Às vezes, essa empresa já tem a RT, ela já vai garantir a RT para você. E, às vezes, não. Às vezes, ela fala, isso é... Olha lá, o Rodrigo pôs, anotação de responsabilidade técnica. Isso é de responsabilidade da pessoa. Oi, B, pode falar. Só um exemplo aqui, a Gabriela falou muita coisa aí do interior, e eu sou de Sete Lagoas, né? Eu dancei durante anos aqui no Expressar da Jane, e até, Nádia, depois, se você quiser, até dentro do próprio curso, ela é uma pessoa que tem muito para falar sobre montar estrutura, porque Sete Lagoas é uma cidade, né, de interior, mas com um número bom de uma população que até hoje não tem um teatro decente. E durante muitos anos, mas muitos, né, na verdade, eu, enquanto ainda dançava em Sete Lagoas, peguei muito poucos anos de um pequeno teatro que existe aqui, que é o Teatro da Faculdade, que é uma burocracia enorme, de um palco que tem goteira e de um palco que não tem estrutura nenhuma de iluminação, de nada. Então, a Jane, do Expressar aqui, eu posso falar porque é minha cunhada, tá, gente? Então, ainda eu posso falar a respeito. Mas ela aluga tudo e ela monta uma puta estrutura, sabe? Assim, e desde a época que era no ginásio. Teve há uns 2 ou 3, considerando a pandemia, há uns 3 anos atrás, o espetáculo dela, o teatro, estava interditado por alguma questão, e ela não pôde fazer o festival no teatro. E ela simplesmente levou para o estacionamento do shopping. Eles montaram uma tenda, mas quando eu entrei para assistir, a estrutura de palco, a estrutura de iluminação, ela usou projeção dentro de uma tenda de circo. Então, assim, claro que hoje, né, com a escola... Bom, se eu estou com 39, eu comecei a dançar aqui, na escola dela eu devia estar com 5 anos quando eu fui para o Expressar, então a escola deve ter uns 45, por aí. Mas, assim, claro que ela tem toda uma equipe de profissionais que ela já contrata, né, que ela já tem todo esse suporte, todas essas questões. Se não me engano, eu acho que ela até já trabalhou com o Rodrigo, posso estar enganada, mas eu acho que já. E ela
claro que tem todo esse know-how hoje do que ela precisa para montar um espetáculo, mas ela monta um teatro dentro de um teatro sem estrutura, ou dentro de um ginásio, ou dentro de uma tenda de circo. Essa da tenda de circo, eu juro, na hora que eu cheguei para assistir, porque como eu não fico aqui, eu não vejo o processo, né? Eu chego para assistir o espetáculo como, né, um público normal. Na hora que eu entrei, eu olhei para o meu marido, eu falei, gente, eu não estou acreditando, o que ela conseguiu fazer aqui? É inacreditável, sabe? Assim, então, é uma pessoa que quem quiser, é uma pessoa super acessível, se vocês quiserem, né, sabe? Porque realmente eu sei que é suado, mas a produção que ela faz é impressionante. É isso, é uma... né, Bê? Você vai sair do zero. O que é montar no espaço alternativo? É fazer tudo. É isso mesmo. Exatamente tudo. É isso mesmo. A gente estava conversando com a Gabi, assim, de tudo, gente. De você pensar no banheiro, se ele vai ter que ser um banheiro químico ou se o ginásio tem banheiro que coloque. Você vai ter que pensar num camarim que você vai ter que arrumar. Talvez você tenha que... Talvez você ponha um container, né? Igual é lá em Joinville, que os camarins são containers, e que tem até um pé bonitinho, né? Às vezes você vai precisar de cadeira, às vezes você não vai precisar de cadeira, né? Às vezes você tem arquibancada que já te atende, às vezes você vai precisar alugar a cadeira. Você vai ter que pegar toda a equipe de trabalho inteira, tipo assim, não tem um técnico para você, né? Você precisa pegar essa equipe de palco, técnico, iluminador, o maquinista, né? Às vezes você vai ter cortina, às vezes você não vai ter, às vezes você vai ter a caixa cênica, que deve ser o caso, né, da Janaína, lá em Sete Lagoas, ela consegue montar uma estrutura de caixa cênica que, gente, não é barato. Banheiro químico. Gosto de me perguntar, não é mais barato fazer na praça? Não. E aí, por isso, assim, que a gente monta essa estrutura como é, porque eu não tenho esse custo, né? Eu não tenho essa arrecadação. Sim, né? A gente não consegue cidade bem menor, né? A gente não consegue evoluir porque a gente não tem patrocinador que ajude. Não, né? sim, e isso também, Gabriela, só te interferindo assim, nesse caso, realmente, a Jane, pelo tempo que ela tem de escola também, ela tem um bom patrocínio, né? O Expressar aqui em Sete Lagoas já tem um nome que a grande maioria das empresas querem estar no Festival do Expressar. Elas querem fazer parte. Né? Então, isso, de uma certa forma, também, né, muda. E em Belo Horizonte, isso já é muito difícil, né, meninas? A gente conseguir um patrocínio para um festival de escola é, assim, quase que, né, que impossível. Gente, eu vou falar disso, porque o ano passado eu consegui. Não foi nada assim, uau, não, mas... Foi sim, porque algumas coisas baratearam mas muito. Ajudou, sabe? O cenário barateou eu pensei assim, como diz assim, eu vejo isso muito com o proprietário do imóvel que a gente está. Ele sempre fala assim com a gente, o não é garantido, você tem que pedir. Eu falei, vamos nessa política, o não é garantido, então vamos pedir para ver se a gente consegue um sim. E nós conseguimos 2 sim. 2. E foi bom. Assim, não foi assim, nossa, deu para fazer, mas já ajudou, porque a gente sabe que o custo é alto e que nem sempre a gente está num público que a realidade permita uma taxa cara. Aqui na nossa escola, se a gente cobrar uma taxa muito cara, eu acho que é o caso da Gabi também, principalmente da cidade pequena, que esse tipo de atividade não é tão valorizado, né? A mensalidade tem que ser baixa, a taxa tem que ser baixa. Então, é uma coisa que ajuda a fazer um espetáculo de qualidade, é você buscar uns parceiros, mesmo que sejam nas pequenas coisas. Mas nós vamos falar sobre isso, ainda nos próximos encontros. Bom, Gabi, você tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Assim, essa questão mesmo de acreditar. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar, assim, é que com todas as dificuldades, né? Acho que com a pandemia agora a gente está tendo que se reinventar e pensar formas diferentes, né? Mas com todas as dificuldades, a Vânia, que vai falar em uns encontros também, ela já esteve aqui comigo e ela sabe, né? A gente faxinando, gente, o ginásio, porque a faxineira não apareceu, sabe? Assim, exaustas, depois de ensaiar não sei quantas horas, pega a balde, vassoura e vamos limpar. Então, assim, a gente já passou por muitas dificuldades. Mas eu não deixei de acreditar que o que a gente estava fazendo aqui fazia diferença na vida das crianças. E faz, mesmo sendo um custo para as famílias aqui, não é um custo alto, mas é um custo alto para a minha realidade.
e as crianças não deixam de participar, porque aquilo ali é o sonho da vida delas, é o que elas querem, né? A gente traz uma questão cultural que não existe nas cidades onde a gente está. Então, assim, até então eu não desisti, porque tem muita emulação, tem muita dor de cabeça com mãe de aluno, com toda essa falta de estrutura. Então, assim, não deixar de acreditar que é possível fazer. Né? A Tati está aí, a Tati tem um trabalho muito bacana, tem a Semana da Dança que ela desenvolve lá em Governador Valadares, que ela não deixa de acreditar com todas as dificuldades, né? E então, assim, a gente não deixar de acreditar que aquilo que a gente está fazendo vai fazer a diferença na vida do outro. Não só, né? O nosso trabalho, a gente não vai esquecer disso, então a gente também tem que ganhar dinheiro fazendo isso que a gente faz, porque dá muito trabalho. Né? Quem produz o espetáculo sabe que até o botão que está na roupa do ator que entrou em cena foi a gente que foi lá e pensou nele. Então, assim, dá muito trabalho, então é trabalho mesmo, tem que ganhar dinheiro, porque dá trabalho, mas, assim, a gente não deixar de acreditar que aquilo ali, além de ser o nosso trabalho, é uma coisa que faz a diferença na vida das crianças, das pessoas que estão ali com a gente. E olha quantas lembranças a gente falou aqui hoje, quantas coisas vocês pontuaram, né? Tem aí gente que participou, quantas coisas, quantas memórias, quantas vivências, tudo isso traz para a vida da gente, que a gente vai carregar isso sempre. Então, produzir um espetáculo de dança, para mim, eu com a pandemia fiquei assim, um pouco chateada ano passado de não ter conseguido fazer tudo que eu tinha planejado para o ano, mas eu acho que a gente tem que se reinventar e esse 2021 vai ser diferente, mesmo que seja online, a gente vai, né? Nós somos artistas e vamos nos reinventar e vamos criar, e que a gente nunca pare de criar, porque a gente traz muitas possibilidades para todo mundo que está à nossa volta, tá? Queria muito agradecer, Nádia, o convite de participar, vou participar dos outros dias, se eu consigo participar dos outros dias, né? Cristina Vaz, na semana que vem, é minha mestre, né? Muita coisa que eu aprendi, que eu coloco em prática aqui, veio do que eu aprendi com ela, e que a gente possa, né, trocar muitas figurinhas aí para a gente produzir coisas cada vez mais legais. Ai, Gabi, eu que agradeço você ter topado essa empreitada, esse bate-papo, que eu acho que é muito importante, e eu gosto muito dessa troca de experiências, que eu acho que nós, principalmente diretoras de escola, nós temos muito para trocar e para atuarmos como parceiras, né? Então, essa troca, na minha opinião, é muito importante, porque enriquece todas as nossas escolas, e a gente cresce junto, e a gente mantém a dança como arte, quando a gente faz isso. Então, eu agradeço muito por você ter participado, né, trocado essa experiência de estar em cidades muito pequenas, sem estrutura nenhuma, eu acho muito importante. E, gente, no próximo encontro a gente vai terminar a falar sobre os teatros, né, sobre a escolha do teatro, né, da Casa do Teatro, e vamos falar sobre elaboração de orçamento, sobre figurinos, sobre cenários, sobre projeto de iluminação, e outras coisas que envolvem nosso espetáculo, equipe de fotografia, design gráfico, patrocínios e por aí vai. Vai ser um encontro, a convidada vai ser a Cristina Vaz, como diz a Gabi, também é minha mestra na arte de fazer o quê? Espetáculo de escola, né? Que sempre foi a minha primeira inspiração, a pessoa que eu vi o espetáculo e falei, nossa, essa pessoa sabe das coisas. Tá? Então, eu espero... Não deixe de participar, gente. Ela é, assim, a rainha, assim, é porque eu convivi como aluna e depois como professora, né? Então, vale muito a pena. Tem muita coisa. Dora Cristina. Ok, gente, muito obrigada. Qualquer coisa pode me chamar lá no Instagram, se tiver algum tema que acha que pode ser abordado aqui no nosso bate-papo. Estamos abertos e depois a gente até pode compartilhar algum material. A plataforma do Simpla, né, ela nos permite isso. Beleza? Tá. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.